Olá, gente! Nós estamos de volta com o podcast mais amado e mais querido do Brasil, quiçá da galáxia, do mundo inteiro, né, amor? Nós estamos falando do Até que a Morte Separe, aquele podcast para transformar a sua casa, a sua família, a sua vida. Hoje com convidados mais que especiais, eles vieram de longe, vieram do Cariri, são casados há 8 anos, têm 3 filhos e uma missão incrível que eles têm desenvolvido, cuidando de casais, de pessoas, se dedicando ao evangelho. Eles têm muito para ensinar para a gente. Olha, fica ligado que esse episódio vai ser especial. Até que a Morte Separe está no ar. Muito bem, eu acho que tá todo mundo já ansioso para conhecer esse casal. Já já a gente apresenta, mas antes, deixa o seu like, você já sabe, né? Quanto mais like você der, quanto mais aviãozinho você mandar, mais famílias vão ser edificadas através desse conteúdo. Então não deixe de fazer isso, não deixe também de se inscrever no nosso canal, viu? A gente conta com você. E acionar aquele sininho bonitinho, claro, que é para ficar recebendo a notificação. Toda quinta-feira, episódio novo. Bom demais, Júlia, é bom demais. Vai. Gente, hoje é um episódio especial. Depois de um ano, né, de podcast, agora a gente está aqui recebendo eles. Diretamente do Cariri. Diretamente do Cariri, da comunidade Shalom. Eles são lindos. Vocês vão ver a história desse casal que vem edificando muitas vidas. E uma delas vai ser a gente aqui, você que está em casa, porque eu tenho certeza que vai chegar no teu coração. Eu estou falando deles, Marília e Rubens Rebouças. Ei, rapaz, o homem chegou chegando, já chegou com a camisa do Flamengo, que tem o meu respeito e a minha admiração. Olha, eu vou dizer, o cara que vem gravar um podcast com a camisa do Flamengo, esse aqui ele é flamenguista. Esse é flamenguista, ninguém discute que ele é flamenguista, né? Nossa, o filho tá amando. Ele arrepiou, chegou dizendo assim, essa é a minha postura e o meu posicionamento. Quem for corintiano que não assiste, mas você é flamenguista. Brincadeira, gente. Vai assistir um corintiano aí também. Gente, que alegria ter vocês aqui. Sejam bem-vindos, viu? É uma alegria enorme. A gente está super feliz, a viagem foi longa, mas valeu a pena. A gente já queria começar do começo, né? Eu queria que vocês se apresentassem para o pessoal, porque a gente falou aqui um pouquinho de vocês, né? Mas eu acho que nada melhor do que vocês mesmos contarem um pouquinho. Eu sei que vocês também são fundadores de uma escola. Conta para o pessoal de casa, vai. Bom, eu sou a Marília, esse aqui é o Rubinho. A gente tem 8 anos de casado. A gente se conheceu, a gente é da comunidade católica Shalom, que é uma comunidade aqui fundada pelo Moisés e pela Emi. Deixa eu mandar um beijo para eles, eu posso? Um beijo. Gente, para quem não sabe, o Moisés e a Emi é da minha comunidade, lá do Cristo Redentor, o famoso Pirambu. Foram crias do Padre Caetano também, do mesmo mosteiro onde eu me criei lá dentro. São pessoas que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande. Amo muito o pessoal da comunidade Shalom. Tem desenvolvido um trabalho incrível no mundo inteiro. E eu quero deixar aqui o meu beijo, o meu carinho e a admiração por vocês, viu? Oh, meu Deus, que lindo. E a gente é da comunidade católica Shalom. Há algum tempo nos conhecemos lá na adolescência. Isso. E a gente se casou. E durante a pandemia, a gente resolveu... Marília pula, né? Ela pula... Não, ela é objetiva. Eu percebi, ela foi objetiva. Eu acho que é isso é difícil, uma mulher objetiva assim é difícil. Menina, a gente é objetiva. Eu acho que a gente vai aprender algumas coisas hoje com ela aqui. Não, vai em frente. Só um instante, Marília. Vocês se conheceram na comunidade Shalom? Na verdade, o Rubinho, ele nasceu na comunidade Shalom. O Rubinho é filho da Alcivânia Pinheiro, que é inclusive candidata a vice-prefeita. Olha aí, rapaz! Não vou dizer a chapa pra vocês descobrir. Mas pra vocês descobrirem, o Rubinho é filho dela. E a Alcivânia, ela é missionária no Shalom há muitos anos, desde o início. O Shalom esse ano completou 42 anos. Sério, cara, e a minha mãe, ela trabalhou na inauguração do Shalom na lanchonete, porque o Shalom começou com a lanchonete, né? Ela é cofundadora. E ela foi garçonete lá no dia da inauguração. Então ela, a Emi e o Moisés, eles são assim. Ela era do grupo do Santa Cecília e o Moisés e a Emi eram do grupo do Cearense, né? E eles faziam os trabalhos lá no Cristo Redentor, como você falou aí. E era uma grande obra. Engraçado, na hora que eu entrei aqui, eu me lembrei muito da lanchonete do Shalom, porque essa ideia do empreendimento, do marketing voltado para a evangelização. E o Shalom, há milênios, veio com essa história. Vamos criar uma lanchonete, porque os jovens têm dificuldade para a igreja, mas vão na lanchonete. Então vamos criar uma lanchonete. Cara. E até hoje a gente tem a lanchonete onde o Shalom foi criado. E foi assim que vocês se conheceram na lanchonete? Não, a gente se conheceu assim. Na verdade, a gente se conheceu em 2008.
porque a Marília foi para um retiro do Shalom e eu tava tocando lá nesse retiro, tocando violão lá no retiro. Ah, então nós temos um músico também, mais um talento. Médico, o Rubinho é músico, médico, é músico, é palestrante, é pregador, homem é Qual tudo, o viu, segredo, menino? né? Meu Deus do céu. E aí, só que depois a gente perdeu o contato. Aí eu fui em missão, passei 2 anos morando em Montevidéu, no Uruguai, com o Shalom, né, como missionário do Shalom. Sei que na época da Copa do Mundo de 2010, eu vim de férias para cá, para o Brasil. E a Marília fazia parte de um grupo do Shalom. E aí eu chamei uns amigos meus para ir lá para minha casa, para poder a gente jogar imagem e ação e tal. E aí um amigo meu levou a Marília. E aí foi que a gente se aproximou. Não, mas foi antes. Eu vi o... Eu adoro, gente. Essa é a melhor essa é a parte, versão de um, agora o outro. Eu e o Rubinho, a gente tem uma coisa que a gente conversa por horas. Tanto que a gente tenta seguir aquele ritmo circadiano do sono, de dormir 22 horas, não dá. A gente bate 1h da manhã conversando, muito fácil. A gente sempre conversou muito, né? E nesse dia que a gente se conheceu no seminário, a gente ficou na porta do Shalom conversando, porque era política, e ele estava envolvido em uma parte da política, eu estava envolvida em outra, e a gente batendo boca ali na frente do Shalom. E você namorava, eu namorava. E aí ele foi para o Uruguai e teve um dia, e aí eu terminei o namoro, ele terminou o namoro também. Quando ele estava no Uruguai, a gente estava num aniversário. Acho que você nem sabe dessa história. Então, conta aí. E aí, Quem sabe, eu descobri hoje aqui, né, Rubinho? e aí eu tinha esquecido dele, assim, né? Então aquela ali foi a primeira vez que eu o vi mesmo. E ele mandou um vídeo de aniversário para um amigo dele. Eu tava na casa desse amigo dele, no aniversário dele. E na hora que eu vi o Rubinho, eu falei, meu Deus, eu me apaixonei. Sabe aquela coisa platônica de adolescência? E ele falando, e aquele jeito dele que não mudou nada, é o mesmo Rubinho. E ele falando, essa aqui é minha casa no Uruguai, vou mostrar pra vocês, quero dizer que eu te amo muito, que ele é muito carinhoso, né, com os amigos dele. Que legal. Que a tua vida é um dom e tal, e essa segurança, a própria missão, o Rubinho foi pro Uruguai, passou fome, passou frio, pediu esmola. Você já conheceu ele em uma missão, então, Já. assim, né? Tipo assim, é um cara de Deus, é um cara Era uma pessoa totalmente diferente, porque o catolicismo, né, os evangélicos também, eles tomaram o país. Hoje a gente elegeu um presidente, foi a gente que elegeu. Politicamente, a gente pode dizer que o fenômeno do catolicismo, de tudo que a gente fez, inclusive na internet, né, é um nicho muito importante. E antigamente não era assim, e era muito raro, né, você ver um missionário, uma pessoa. E eu me lembro que aí eu cheguei em casa e eu falei, mãe, eu conheci um menino que eu vou casar. Ele conheceu, eu vi teu vídeo, eu falei pra minha mãe. Gente, Que legal. E o Rubinho não sabia dessa história. Não sabia que quem eu eu ouvi era. falar. Meu Deus. Só do que céu. quando ele chegou no Brasil, né, que ele veio pra Copa e tal, pra Eu futebol, vim de futebol, férias, né? vim de férias para aproveitar Assistir e a assistir a Copa. Copa do Mundo aqui, né, com a minha família. Rubinho, só um spoiler aqui. Nessa época, tu já era médico? Não. Não. 2000, foi assim, Ele eu entrei jubilou na a faculdade, eu ele entrei na largou a faculdade. eu entrei na Foi faculdade de Deus. medicina em 2008. Caraca. E aí eu fiz um ano da faculdade. E aí eu decidi fazer esse tempo de missão. Aí eu abandonei a faculdade. Meu sempre Deus, responsável. cara. Quando eu voltei, eu tive que entrar de novo. E eu entrei de novo e continuei. Porque na época eu abandonei, então perdi a vaga. Teve que fazer vestibular de novo. entrar de Fiz, novo. só que eu Então você- só que eu aproveitei o primeiro ano. Não, você não fez vestibular. Fiz, Fez? sim, segunda vez. Na Unifor. Significa que nós temos uma pessoa aqui que passou no vestibular de medicina 2 vezes, gente. Sabe? Ele não é muito ruim das cabeças, não, viu, Rubinho? É invocado mesmo, Rubinho. Eu já passei mais de 2 vezes. Meu Deus. Aí eu voltei para a faculdade já em 2011. Eu fiz o primeiro ano da faculdade em 2008. Em 2009 eu fui em missão, fiquei 2009 e 2010. Quando eu voltei em 2011, eu passei um tempo ainda fora da faculdade, porque eu estava decidindo se eu queria voltar para medicina. Eu tinha feito antes também matemática, e eu estava decidindo para qual área eu ia. E aí passei 6 meses aí, depois eu resolvi voltar para medicina. Eu fiz vestibular e eu voltei de novo, só que eu aproveitei, comecei do 3º semestre já, né? Sim. Aproveitei todas as disciplinas. E aí deu tudo certo, né? E aí logo quando ele chegou no Brasil, que o avião pousou, Nas férias. nas férias, aí o teu pastor, que é aquele negócio de igreja, vocês sabem o que é isso, né? Tem que fazer o casal, tem que juntar, casamento arranjado. O lugar pra ter coisa, cupido, né? Dentro de igreja, né? Não, ele dá certo, é a Marília e tá. Eu sempre gostei muito de ler, o Rubinho sempre gostou muito de ler, e aí esse meu, que a gente chama pastor também, que é o pastor do grupo de oração. Hoje a gente já chama de coordenador de grupo de oração. E ele falou, não, a Marília... Só que ele na cabeça dele, ele não verbalizou nem pra mim, nem pro Rubinho. E aí ele me ligou e eu tava em outro lugar da cidade, ele falou, Marília, vem pra cá agora que você vai assistir uma formação, que era a formação do Rubinho, que foi sobre, eu me lembro até hoje, sobre o chamado de Samuel. E aí eu, não dá, porque eu tava de saia, uma saia mais curta, assim, falei, como que eu vou chegar lá no Shalom toda desarrumada? Ele falou, vem pra cá agora! E eu fui assistir a formação,
E eu fiz uma pergunta e você foi super grosseiro comigo. Você não lembra de nada, né? Ele não foi lembro, não. super grosseiro comigo. Ele disse, não, mas tá errado. E tarará, uma discussão lá que eu nem me lembro. Aí acabou e eu falei, nossa, que menino metido, né? Que menino chato. Não quero mais casar Não com quero ele. mais casar com ele, né? Desisti. E eu toda desarrumada, assim, ai, péssimo. Aí aí eu fui embora, acabou a formação, eu fui embora. Na hora que eu fui embora, esse meu pastor puxou meu braço e falou assim, não, vem pra cá. Esse aqui é o Rubinho e tal. E a gente ficou conversando. E aí no outro dia a gente foi jogar Imagem e Ação. Na minha casa. E o Rubinho é muito Que é aquele competitivo. episódio que ele Isso, falou. é. Tá. E o Samuel colocou a gente na mesma dupla. Você lembra dessa No história? mesmo grupo, era. E a gente arregaçou, a gente Calma aí, então começaram a se entender por conta do Imagem e Ação. né? Até que enfim, né? Que bom que existe Ele Imagem e fazia Ação. meme que eu matava. Alguma Até coisa hoje tinha que dar é bom de certo. jogo. Esse negócio. Na última dinâmica de Natal também a gente arregaçou em família. Meu Deus. Aí eu voltei, depois das férias, voltei pra Montevidéu, e aí a gente ficou se comunicando por e-mail. É porque no catolicismo, principalmente no Shalom, você não diz que gosta da pessoa rápido. Então eles pedem um tempo, Sim. eles chamam de caminhada. Só que essa caminhada era não oficial. Tem a caminhada não oficial, que você vai aprofundar a amizade. Então a gente acredita que os relacionamentos bons nascem de amizades muito fortes. Então, nesse tempo, ele não me dizia que gostava de mim e eu não dizia que gostava dele. A gente conversava realmente como amigos. E, assim, pra gente, que tinha 18 anos de idade, então as pessoas às vezes começam a namorar com 35, 36 anos, e aí não dá mais tempo pra tanto. A gente passou quase 1 ano e 8 meses nesse... Não, a gente passou 1 ano e um pedacinho, foi. Um A gente ano e começou, 4 meses. a gente começou esse processo de caminhada, que é essa amizade que vai se aprofundando, em junho. É. E a gente começou a namorar em março do outro ano. Foi menos de um ano, foi Eu 9 meses. sei até o número de e-mails, foram 64 e-mails que você me mandou. Uau. Olha aí. Legal, né? Meu A Deus. gente- As antigas cartas, né? Exatamente. Aí os e-mails. A gente né? conversava por e-mail, mandava um e-mail e o outro respondia. Né? Uau. Hoje é o WhatsApp, né? O povo tudo no WhatsApp. WhatsApp. Muito mais imediato, né? Chamada de vídeo, hoje tá bom demais. Eu ainda tenho os e-mails guardados. Olha Que isso, lindo, amor, gente. gente. Que legal, que Foi bacana. legal. Aí quando foi em 2011, eu voltei pra Fortaleza. Mas teve coisa ainda. Você lembra que você foi chamado para fazer medicina na Argentina, por um bispo Sim, da Argentina? teve Aí um quando processo aí ele no meio. sumiu 15 dias. 15 dias sem me Eita. mandar e-mail, sem nada, sem falar comigo. Aí quando eu falei contigo, você falou, ó, recebi uma proposta. Eu falei, pronto, nunca mais volto, acabou aí. já. Aí quando você voltou, aí ele voltou por causa da morte da avó dele. né? Isso, a minha avó morreu, eu já ia voltar, eu ia voltar em fevereiro, a minha avó morreu em dezembro. Aí eu voltei, aí comi 2 meses aí desse período da missão, né? Foi. Aí eu voltei de vez. Só que lá no Shalom é assim, você não pode sair sozinho com a pessoa. Eu não sei como é que tá hoje, porque hoje tá super moderno. Ainda não sai, mas- Atenção, Shalom. Como é que tá aí, Vamos né? puxar aí o Como é freio. que tá aí o negócio? Senão você saía entre amigos, né? Que é inclusive uma forma, porque na Igreja Católica a castidade pré-matrimonial ela é muito importante. Então se prega muito aos jovens que guardem a fidelidade durante o casamento e a castidade antes disso, porque você acredita que você prepara o jovem Sim. para o matrimônio, você aprofunda o relacionamento, porque você vai se relacionar com aquela pessoa não somente corporeamente, e nós acreditamos que para nós o matrimônio é um sacramento. Então se é um sacramento muda tudo. Então pra gente a sexualidade é a união de 2 corpos unidos anteriormente pelo sacramento do matrimônio. Então a relação sexual para o católico não é só a junção dos corpos. Então a gente acredita que aquelas almas foram unidas em uma só carne. Então existe uma realidade espiritual, corpórea, psíquica, social. Sim. Então o sexo, para ele ser realmente satisfatório, ele precisa satisfazer não só o corpo, mas toda essa visão Muito mais bom. holística do ser humano. Mais Mas total. isso é bíblico, né? Isso é bíblico, Isso, né? é. Vocês viram uma só carne. Exatamente, Literalmente, é. isso É deve bíblico, ser é. em qualquer religião. Ou você é um casal. Isso tá na palavra de Deus. Exatamente, está Está além da além da religião. Exato, é. Então, Sim. literalmente, isso é importante. Você se guardar, né, para aquela pessoa especial que vai ser o teu marido, a tua esposa. Isso é super importante. A gente já recebeu várias pessoas aqui falando sobre isso, porque isso muda realmente. Isso faz com que você não tenha consequências dentro do casamento. É. Nós somos ao contrário, nós não fizemos isso. Então, nós pagamos um preço altíssimo. Erramos Que você que está em casa não tem que pagar esse preço. Se você que ainda não casou, guarde, sabe, esse momento. Nós realmente erramos muito e é um preço muito alto, não vale a pena. A gente tem um lance interessante, uma curiosidade que eu acho que a gente nunca falou nem em podcast em lugar nenhum. Mas quando a gente ia casar, a gente passou um tempo de preparação e, tipo assim,
buscando a Deus. A gente já era junto, como o cearense fala, já era amancebado, já tinha feito tudo errado. A gente namorou, noivou, se fosse se amancebar, em menos de 2 meses já estava morando junto. Por isso que a gente se separou, né? E por isso que a gente chegou a separar, porque a gente não se conhecia, né? A gente foi ignorante aos tempos. Se a gente tá tivesse junto feito hoje, isso que vocês fizeram, seria totalmente diferente. a gente está junto hoje realmente pela misericórdia de Deus, essa é a verdade, né? Que Graças a moldou e transformou a nossa vida. Mas uma coisa interessante, quando faltava assim mais ou menos uns 2 meses para o nosso casamento, porque depois de junto, a gente buscando a Deus, a gente entendeu que a gente precisava casar de fato, né? Foto. Ou essa que é dessa foto aí. 3 meses, que é dessa foto aí. E aí a gente falou, olha, a gente tem que casar realmente diante de Deus e tal. A gente tinha esse entendimento, a gente precisava fazer isso. E aí a gente começou a chamar algumas pessoas para serem padrinhos de casamento. E a gente começou a falar, olha, o principal pilar para ser um padrinho de casamento tem que ser cristão e tem que ser exemplo para a gente. Quais são os casais que a gente admira? Quem é que a gente vai querer? E aí a gente começou a selecionar. E aí um desses padrinhos da gente, o Daniel e a Sheila, beijo aqui para eles, chamaram a gente para um jantar na casa deles. E aí no jantar, conversando assim, de boa, abertamente, tá? Ele falou assim, o que é que vocês acham de vocês consertar o erro que vocês fizeram até agora? Eu falei, como assim? Eu já estou consertando, né? Eu vou casar, eu vou... Ele falou, não, até o dia do casamento, vivam a castidade que vocês não viveram. Quanto tempo? Uns 2 meses, mais ou menos. Da hora. Rapaz, pensa num negócio difícil, deitar com uma mulher dessa do meu lado todo dia para dormir e não poder fazer uma muzinha, é um negócio meio agoniante, mas a gente... Mas valeu a pena, né? Mas 2 meses, a gente, eu vou segurar, amor, vamos honrar e vamos... Só depois dos 2 meses, mas valeu a pena. Foi meio sábio. Menino, na noite foi bom demais. Parecia assim que a gente nunca tinha coisado, né, amor? Foi um negócio tão gostoso, foi bate. A gente arrepiou naquela noite, Sei não foi? É só pra casados, vocês entenderam, né? É só pra casados esse podcast, é só pra casados. Mas é uma bênção de Deus no casamento, tá? Isso é uma bênção de Deus dentro do casamento. E é muito legal vocês falarem sobre isso, porque isso faz a diferença, porque vocês tiveram tempo de se conhecerem. Quando vocês têm esse tempo de se conhecerem, vocês já evitam vários tipos de problemas, né? Não que vocês não tenham problemas depois, mas vocês evitam certos tipos de problemas e também entendem que vocês estão indo para o mesmo lugar, pela mesma missão. Não é isso? Claro, quando a gente começa a namorar, é muito importante que o namoro ele não seja um pré-casamento. Sim. Né? Então, o namorado com o namorado não tem vínculo. Né? Então, se você está caminhando na mesma direção, se vocês têm os mesmos valores, têm os mesmos objetivos, não necessariamente objetivo assim, financeiro, alguma coisa do tipo, mas objetivo de vida, né? Nosso objetivo de vida é encontrar Deus lá no final, né? Os mesmos princípios. Exatamente. Se a gente vai no mesmo caminho, a gente continua. Quando a gente percebe no meio do caminho que um está indo para um lado, o outro está indo para o outro, que os princípios são diferentes, que os caminhos são diferentes, se você não tem ainda um vínculo, especialmente o vínculo sexual, é mais fácil você dizer, não, eu prefiro continuar aqui, você vai pra lá. Com certeza. Entendeu? Então, assim, é importante que o namoro ele não seja um pré-casamento. Daí a gente fez isso, a gente teve pessoas que nos acompanharam, né? A gente conseguiu manter, né? A gente conseguiu se manter dentro desse pensamento, né, dentro dessa linha. E são várias... E vale muito a pena. E são várias... Se você vive em comunidade, as pessoas hoje criticam muito as comunidades, as igrejas. Eu sei que na religião de vocês tem aqueles não congregacionistas, são pessoas que não frequentam nenhuma igreja, que não se submetem a nada, nenhum pastor, que não querem ser pastoreados. E eu acho que isso é uma grande dificuldade, porque é uma graça a fraternidade cristã. Total. Ter irmãos mais velhos. É difícil estar ali porque você acha que o pastor não é tão bom, é difícil estar ali porque os irmãos são chatos, é difícil estar ali... Mas essa vida em comunidade, pra gente, foi uma grande graça na nossa vida, em todos os sentidos, né? E aí, depois que o Rubinho voltou daí a gente não podia, eu tava contando a história de que a gente não podia ficar junto sozinho. Então, tem essa orientação. Não fiquem juntos sozinhos, né? Vocês estão só caminhando, depois vai ter tempo pra tudo, E aí, eu falei, não, eu preciso ficar sozinha com o Rubinho. Aí eu falei, não, eu preciso dar um jeito de conversar com ele, porque eu tava também vendo, poxa vida, será que é isso mesmo? A gente tava 1 ano conversando. E a gente tinha uma comunhão de vida muito legal. Ele lia um livro, eu queria ler também, pra gente comentar. Eu tinha que inventar assunto também. E aí eu me lembro que eles me ligaram, a gente ia sair depois do grupo de oração. Aí meu pastor ligou e disse assim, passa aqui 20 horas, um negócio assim. Aí eu liguei pro Rubinho e falei assim, Rubinho, 18 horas, vem me buscar 18 horas. Aí ele me pegou, a gente ficou na frente do Shalom, a gente chegou, 6h30. Aí ele ligou e falou, desce. Ele, que desce? Vai acabar aqui 10 horas da noite. Eu falei, vamos tomar sorvete, né? Aí pronto, aí a gente conversou e tal, mas ainda
Ainda realmente... Depois de um ano, Depois vocês de um se ano, encontraram sozinhos a primeira É vez. surreal. A nossa história não é parâmetro. Muito Não dá legal, pra seguir, não é? Foi a uma gente, graça de Deus. a gente se conheceu em junho, assim, né? A gente começou a se aproximar, né? A fazer essa caminhada em junho. Quando eu voltei pro Brasil em dezembro, né? Aí ela foi pro Juazeiro com a família dela, eu fiquei em Fortaleza. Ela voltou em janeiro, a gente começou a se aproximar mais. A gente passou janeiro, fevereiro e março foi que a gente começou a namorar. Que a gente começou a namorar valendo. Então vocês não são do Cariri, vocês são de Não, Fortaleza e foram pro As nossas Cariri. famílias são do Cariri. A minha mas- mãe é do Juazeiro, o pai dela é do Juazeiro. A minha mãe veio pra cá com Mas meus, vocês com moravam meus aqui avós. antes, os dois? A gente morava aqui. Morávamos Vocês se aqui, conheceram aqui? E o pai dela foi pra São Paulo. Aí ele casou em São Paulo, ela nasceu em São Paulo, depois veio morar em Fortaleza. A gente se conheceu aqui, casou aqui, depois Hoje a foi gente pra lá. mora num sítio, cria galinha, 6 Que vacas, 4 Legal. bezerros. Ah, depois eu vou passar lá pra tomar um leitinho de Com vaca. toda da certeza, hora, a gente Tem tem iogurte, tem queijo. leite, queijo e iogurte todo dia da... Que tem legal, direto da vaca. Mas isso aí tem um propósito, vocês vão Que explicar pra legal. gente, né? Isso aí tem um propósito de vida de vocês também, né? Que a gente vai chegar até aí. Mas aí, como é que foi essa conversa depois de um ano? Você achou que eu demorei de mais um mês, né? Tá vendo tá aí? aí. Um ano pra se encontrar, né? Sozinhos. Como é que foi essa conversa? Quando é que você descobriu que você queria casar com a Marília, que ela era a mulher da sua vida, e você já foi desde o início, né? Já, Não, quando eu conheci a Marília, lá atrás, eu namorava, ela namorava também, e eu me atraí por ela, né? Achei ela muito bonita, mas eu namorava com outra pessoa. Quando eu tava na missão, que eu terminei o namoro, eu tava com a cabeça... no Shalom a gente tem um termo que a gente usa que se chama celibato formativo. O que é o celibato formativo? Você não tá namorando com ninguém, não precisa, você acabou um namoro agora, não precisa você ir atrás de outra pessoa, que isso acontece muito, especialmente na juventude. Você acaba um namoro e começa outro, engata outro, depois acaba e engata outro, você não tem tempo para você, E pra Deus. né? E para Deus. E aí a gente faz um período de celibato formativo. Acabou um relacionamento, pronto, agora vai se relacionar com Deus. Certo? Você passa um tempo aí, você vai ter Pra tempo curar, para pra rezar, você segurar, porque para às cicatrizar vezes, as feridas daquele relacionamento que não deu certo por algum Muito motivo, bom. né? Pra E não aí eu ferir, né? Às passei, vezes você tá ferido, você exatamente, fere outra você pessoa. traz a Aí ferida volta pro outro pra- relacionamento, entendeu? Então eu passei esse período. Depois, quando eu voltei pro Brasil nas férias, eu conheci a Marília, assim, a gente se aproximou, na verdade, e aí a gente começou, e aí eu já me apaixonei por ela e tal, a gente se encontrou muitas vezes, não foi? Quando eu tava E de Rubinho, férias. quando você voltou na morte da tua avó, você ainda ia voltar pro Uruguai. Foi que eu decidi não voltar mais, E eu me lembro que aí eu vim pra Juazeiro, e aí que você me ligou falando, ó, não vou voltar. Tanto é que, é verdade, tanto é que eu voltei, minha avó morreu em dezembro, e aí eu voltei pra cá em dezembro. Quando foi na época do Natal, eu me despedi da Marília como se depois eu fosse voltar pro Uruguai. E aí depois foi que eu, acho que na virada do ano foi que eu decidi, Foi no não dia vou mais 1º de voltar janeiro, porque você ligou. faltam só 2 meses e tal, vou ficar aqui mesmo. A Marília rezou pra isso. não foi? Mas o que era engraçado é que teve outra história engraçada com a minha mãe. Você nem sabe dessa também. O Rubinho, quando eu tava indo pra ir embora pra Juazeiro, o Rubinho falou assim, vou passar aí na tua casa pra me despedir de você. Aí ele me ligou e falou, você tá em casa? Eu falei, tô, só que eu não tava. Eu tava no mercado com a minha mãe, carrinho cheio, fazendo mercado. E aí ele falou, tô passando aí. Aí eu fiquei com vergonha de dizer, não tô em casa, eu menti. Aí eu olhei pra minha mãe e disse assim, mãe, por favor, confia em mim, deixa as compras aí. Vamos comigo pra casa, que eu preciso ir pra casa agora. Ela falou, você tá maluca? Ela saiu gritando, daquele jeitinho da minha mãe. Meu assim, Deus do céu. saiu gritando no mercado, essa menina é louca! E deixando o carrinho lá, deixou tudo, entrei dentro do carro, voando naquela 13 de maio, voando, eu cheguei em casa, me arrumei, ajeitei o cabelo, passei chapinha, botei uma camiseta. Oi, tudo bem? Tava aqui em casa, toda maquiada. Meu Deus. Eu lembro que foi aí. Muito bom, muito bom. Ai, descobrindo as coisas aqui no podcast. Esse podcast tem disso, viu? As pessoas descobrem as coisas aqui, viu, minha? Mas aí foi muito da hora. E aí todo mundo, as nossas famílias chegaram muito junto. Quando você tem a bênção da família, é muito legal. A minha sogra me adotou, Muito bom. assim, trouxe pra perto. E esse negócio da família é muito interessante, porque a família ela tem que entender que a pessoa que vai casar com seu filho ou com a sua filha não vai vir pronta. Então eu não cheguei pronta na família do Rubinho. O Rubinho não chegou pronto na minha Sim. família. Mas aí as famílias tiveram essa graça de falar, a gente vai rezar, a gente vai A graça e a cuidar. paciência, né? É. E a paciência, a gente vai acolher, a gente vai adaptar, porque a gente não gosta de adaptação. A gente quer um príncipe perfeito, que venha pronto e que a gente não gosta de período de adaptação. A gente não gosta de construção. Tem coisas que não dá pra construir. Eu tava hoje conversando com uma amiga
dizendo que toda a nossa geração, toda a nossa formação afetiva das meninas da nossa idade foi com sessão da tarde. E a sessão da tarde era assim, 10 motivos, não sei o que, de te odiar, sei lá. 10 coisas que eu odeio em você. 10 coisas que eu odeio em você. Aí o cara, que é o bad boy, horrível, o cara terrível, cheio de vício, aí ele se apaixona pela menina e muda. Todos os filmes da nossa época são assim. Gente, a quantidade de mulher que casou com canalha, cafajeste, Pensando que vai mudar, né? Porque achando que aquilo ali era o amor da vida dela e o cara ia virar um príncipe, mas da onde que isso existe? Oh, isso é muito importante a gente falar pra você de casa, porque isso, se você tem algo que incomoda você no namoro, pode ter certeza que no casamento vai piorar, tá? É assim, infelizmente, a gente sabe disso, a gente passa por isso. Então, não acredite nesses filmes de Hollywood. Acredite que se ele tem o mesmo princípio, né? Se ele segue o mesmo caminho, pode existir mudança? Claro, como todo ser humano, né? Existe essa mudança, Claro. mas desde que a pessoa queira, porque ninguém muda ninguém se a pessoa não quiser. E é por isso que o namoro é um tempo para você conversar bastante, né? A gente lembra quando a gente começou a namorar, eu tinha um acompanhador, um formador, né? Que aí ele dizia, pronto, o tempo do namoro, o que é que vocês mais vão fazer? Conversar. O que mais a gente faz no namoro é conversar. Porque a gente vai se conhecer, a gente vai conhecer o que é que o outro quer da vida, o que é que ele pensa, Muito quais são bom. os valores e tal. E no noivado a gente vai começar a preparar a nossa vida, a nossa família, se preparar, para poder no casamento aprofundar tudo isso, né? Então cada coisa tem o seu tempo. Muito bom. E a própria, por exemplo, percepção das profecias de Deus para aquela família, pra gente, cada família tem uma vocação específica, cada pessoa tem uma vocação específica, cada família tem uma vocação específica. Então, a mulher, ela tem essa capacidade de, com sabedoria, ler o caminho da sua família, a história da sua família, de dizer a história da sua família. E quando você conhece bem a pessoa, tanto que a gente tem, na nossa vocação, a gente tem um caderno de oração. E nesse caderno de oração, a gente marca a nossa vida. Então, a gente coloca lá, ó, a passagem que Nosso Senhor nos deu no dia que a gente começou a namorar é essa. A vida do Rubinho, por exemplo. Tem um ponto da nossa história que a gente conversava muito naquele tempo, é que o Rubinho sempre quis ter uma escola. Só que isso pra gente nunca existiu. Isso era uma essa coisa fora da nossa realidade. E ele falava, olha, eu sempre sonhei em ter uma escola quando ele era novo. Aí quando eu desenhava a escola que eu queria ter. E hoje a gente tem uma escola. Meu Deus. O que é isso? E foi de um jeito que ninguém planejou a escola, né? Hoje a escola não é nossa, obviamente, é um grupo de fundadores, é uma escola, é uma associação sem fins lucrativos, pertence a um conselho de pais. Mas, de alguma forma, a gente está ali, a gente tem essa oportunidade de participar desse apostolado. Né? Sim. Então, assim, a história da família, a mulher, ela tem essa sabedoria de enxergar. E para ela enxergar e dizer, ó, meu amor, isso aqui tá acontecendo na tua vida, porque isso, porque aquilo, porque Deus, a pedagogia de Deus na tua vida é essa, dela clarear a vida do homem e da própria família, Marília, se ela não conhecer... Né? Eu acho incrível o que você está falando. Eu sempre falei isso de uma outra forma, né? Eu falo para as pessoas que o nosso manual, a Bíblia, ela fala sobre tudo. Não existe o assunto que a Bíblia não fale. E a Bíblia, ela é muito incrível em vários aspectos. Olha o que a Bíblia diz para mim e para você. O homem é a cabeça do lar. Só que a mesma Bíblia diz assim, ó, a mulher quem edifica a casa. Peraí, se eu sou a cabeça, a mulher que edifica, como é esse negócio? Qual é a cabeça que fica em pé sem um pescoço? Qual é a cabeça que não precisa de uma base para se sustentar? Só que o que é que o pescoço faz? Ele não só segura a cabeça, como ele dá movimento. Se eu não tiver pescoço, eu não consigo olhar para os lados, eu não consigo ver outras oportunidades, eu não consigo ver o periférico. Então, o homem pode ser a cabeça, a visão, a destra, mas a mulher é o lado do sentimento, é quem dá a visão, é quem aponta, é quem mostra. Eu falo para as pessoas que a minha vida é antes e depois da minha esposa. Eu era um cara completamente oposto ao cara que eu sou hoje. Quem me transformou foi a minha esposa? Claro que não. Mulher nenhuma tem poder de transformar homem. Ela não é o Espírito Santo. Agora, ela tem um poder sobre a minha vida, de ser sábia e de apontar aquele que muda. E aí, na hora que uma mulher aponta Jesus para um homem, aí ele descobre a missão, descobre o princípio, descobre tudo que ele precisa descobrir na vida dele. Que é exatamente o que você está dizendo, essa missão da mulher na vida do homem, de trazer essa luz, de trazer essa visão, né, isso é muito bacana. Antes da gente chegar na escola, teve o casamento de vocês e eu quero saber como que vocês chegaram no entendimento de dizer assim, ei, realmente é isso e a gente precisa casar porque a gente quer isso para a nossa vida. Só que antes de vocês falarem, eu queria agradecer aqui primeiro alguns parceiros queridos, amados, que nos apoiam aqui nesse programa, nesse podcast maravilhoso, que sem eles não seria possível, né? Deixa eu mandar um abraço logo aqui para o meu amigo Ian, da Lima Marinho. Meu amigo, um beijo para você.
O Ian é o cara que cuida da parte das finanças da nossa casa. A Lima Marinho, ela é uma proteção de vida e um seguro de vida para mim e para você. Ela é ligada à Prudential e eu super indico para você, a nossa família toda é coberta pela Prudential, porque lá é totalmente diferente. Lá você paga durante 10 anos o seu seguro de vida, com 10 anos ele está quitado e você está coberto, está seguro para o resto da sua vida, você e a sua família. Ou se você preferir, 10 anos depois você pode resgatar o seu dinheiro de volta, corrigido, é como uma poupança forçada. Então é só benefício para mim e para você. Vamos lembrar também do pão da Manu? Gente, vocês ainda não experimentaram, É porque vai ser depois do podcast. Demais. Aquele que tava ali, Aquele pãozinho recheado. Ali tem recheio que você quiser. Recheio de pizza, frango catupiry, carne do sal com queijo. Você escolhe, é o pão da receita da vovó, aquele bem crocante, mais recheado. Gente, é bom demais. O Pão da Manu é um sucesso. Você tem que conhecer. O Pão da Manu tá ganhando espaço aí em diversos locais, em vários shoppings da cidade de Fortaleza. Verdade. E agora também indo pra fora. Quem sabe chega lá em Juazeiro, né? Tomara que Mas chegue lá no sucesso. Juazeiro. da Manu lá, viu? Mas, ó, vocês vão levar pra casa o Não. pãozinho. Gente, Deixa eu dar aqui pra vocês. vai um ter presente aqui pra eles. Tem até olha um aí. modo Cariri. de fazer. Já Ai, vai que pro legal. Cariri esse. Vai ser o primeiro pão da Manu que vai pro Cariri. Espero que em breve vá bem muito mais. O Juazeiro é sucesso, viu? Muito Tudo dá bom, certo, muito mano. bom, muito bom. Deixa eu aproveitar aqui ainda para agradecer o pessoal da Invicto Idiomas. Se você tem vontade de falar inglês de verdade, fluentemente, em 18 meses, você tem que ir na Invicto Idiomas. Um abraço, meu amigo Davi. Lá, meu amigo, é inglês de verdade. Ou você aprende, ou eu devolvo seu dinheiro, porque o negócio lá é pai d'égua, não é não, amor? Menina, é bom demais. Faz a diferença na nossa vida. Beijo, Davi, obrigada. E, ó, até o nosso filho também agora que é invicto, você sabe, né? Gente, vamos voltar, vamos lá. Ó, tem várias coisas do relacionamento de vocês, né, que é importante a gente dizer e que vocês passaram exatamente porque quando a gente passa, a gente consegue falar para as outras pessoas. Tem uma história que me falaram, eu não sei se é verdade, né? Vamos lá. Que você era um pouco feminista. Conte Ixi, eu acho que ela não era um isso. pouco, não, acho que ela era muito, amor. Pelo que ela fez, eu acho que ela era muito. Vamos deixar claro aqui, né, que eu queria que você explicasse como é que foi essa mudança, como é que foi que aconteceu. A grande questão, eu sou de São Bernardo do Campo, né? Aquele lugar ali onde o Lula foi preso, a minha casa era pertinho ali do lado. Meu Então pai, você visitava o Lula. a Márcia Garcia, a Erundina, né, o Wagner Lino. A gente tinha aquela vida ali dentro da esquerda, né? Na minha casa tinha uma estrela do PT enorme. E eu nasci na gênese ali da ideologia de gênero, do feminismo. Então, a Marina Silva. E eu era muito nova, muito pequena, por gostar muito de ler, né, consumi tudo que tinha para consumir em casa. Então, acreditava. E eu acho que, assim, tem corações que eles procuram sempre um propósito, um sentido. E eu sempre fui assim. Tanto que hoje, na igreja, a gente tem uma vida praticamente missionária, porque a gente se cerca de todos os apostolados. A gente estava conversando sobre isso lá fora, vocês também, né? Sim. Então, pra gente, essa vida em que tudo faz muito sentido, ela é muito feliz, né? Então, e naquele tempo, pra mim, o pensamento Era revolucionário... isso que fazia sentido, né? Eu achava que era isso que era, porque a esquerda, ela tem partes de verdade. Então, se doar aos pobres, né? Querer que haja justiça social, não é uma coisa ruim. É uma parte de verdade e uma grande mentira. O meio de alcançar isso é que é muito complicado, né? A forma como eles pensam, como eles estruturaram o pensamento revolucionário no mundo. E aí, pra mim, o feminismo era o ápice da libertação da mulher. Então, a ideia de que você não poderia ter filhos, a ideia de que a maternidade era terrível. Então, eu peguei a gênese da ideologia de gênero. Qual era essa gênese que se espalhou pelas escolas? É que você precisava, para evitar a gravidez na adolescência, assustar as meninas. Então, você dizia, olha que horror isso aqui, engravidar, olha como o parto é horrível, olha como acaba a sua vida se você engravidar. Então, era um discurso que muitas mães e muitos professores utilizaram, só que era uma forma de você causar uma ojeriza à maternidade. Meu Deus. Como é que você vai... Então, eu me lembro de Menina Mãe, que era um livro, se você procurar na internet, você vai ver que é um livro super interessante para entender essa gênese, mas é um livro horrível para uma criança de 11, 12 A anos. capa era um desenho de uma meninazinha grávida com uma bonequinha na mão. 9 anos de idade, a bebezinha assim grávida, e a história era horrível. Mas aí, quando Meu você Deus. conheceu o Rubens, você já tinha mudado um pouco Não. isso? Ainda era assim? Não, ainda era. Tava mudando, Porque tava eu- mudando. A igreja Quando a gente se conhecia, foi. depois que eu vim pra cá,
nas férias, a gente contou pra vocês, que eu voltei pra lá, que a gente ficou se comunicando por e-mail, a gente ainda discutia política, não era, amor? Era muito. Ah, então esse foi o motivo da primeira discussão lá da Eu não queria política. falar que eu Eu não tinha entendido, rapaz. E eu era de um partido de esquerda e ele de um partido de direita, ele entregando panfleto e eu lá, com voto do Querendo PT, matar ele. E aí, O pai dela era candidato a vereador, a minha mãe era candidata a vereadora também. Cara. E até hoje. Gente, 2008. foi um verdadeiro milagre, então, viu? Pois aí foi durante o casamento ou ainda no namoro? Foi antes. Não, a gente, quando eu entrei, a igreja ela deixa você muito livre. Ela acredita, o princípio da igreja católica é o princípio das consciências em relação à política. Só que existem alguns documentos dentro da igreja católica que condenam o comunismo histórico, né? Sim. Então, e eu não entendia isso, porque você vai conhecendo aos poucos, vai entendendo aos poucos. A verdade te liberta, né? Assim, aos poucos também. E o primeiro tópico foi o aborto. Eu sempre tive ojeriza o aborto, eu sempre trouxe essa discussão para dentro dos âmbitos do centro acadêmico, para né, todas as organizações que a gente fazia parte, eu trazia essa ideia de que o aborto não era uma boa saída. E começou a me chocar o fato do aborto vir como agenda. Então, a gente sempre discutiu, a gente sempre teve liberdade para discutir dentro de tudo, diretório de partido, o que a gente que não podia, o que a gente quer afirmar aqui em relação aos negros. No final, a decisão era sempre unânime em prol do que eles queriam. Mas a agenda do aborto veio muito firme e ela não é tão palatável, né? O aborto ele tem sangue, ele é algo horrível de ver, então não era algo que a gente se sentia confortável, até porque naquele tempo, por causa da teologia da libertação, das igrejas, das SEBs, tinha muito católico dentro da esquerda ainda. Então, e o aborto vinha, ainda não. Hoje tem, o aborto, na verdade, né? O aborto, ele tem que ser uma agenda. Para eles é uma agenda. Então, você não podia discordar do aborto. E aquilo já começou a me incomodar. E aí veio a primeira carta da EMI, né, falando que a gente tinha que tomar muito cuidado com os movimentos de esquerda. E aí aí o Rubinho me ajudou, obviamente. O Rubinho, né, enfim, aluno de muitos bons professores. E eu comecei a estudar do zero, né, criei ali um voto de silêncio no início, para não parecer que eu tinha pulado de um lado para o outro rapidamente. E aí comecei a perceber muitas coisas, comecei a aprender, né, sobre a ideia do pensamento revolucionário, sobre a inveja da esquerda, sobre as psicoses, sobre a própria história do movimento comunista, que é uma história de muito fracasso, né, de que a gente precisa, que a salvação do mundo não é política, que a salvação das pessoas não é política, que é o coração das pessoas que precisa ser mudado através da virtude, né, e aí a sociedade vai resplandecer virtude se as pessoas forem virtuosas, né? E aí mudou, amor. Muito bom. Eu queria só fazer um abre aspas aqui para você que está assistindo a gente. Talvez você tenha chegado agora, esteja vendo esse podcast, e você esteja até achando que esse podcast é sobre política, mas não é não, tá? Esse podcast é sobre família. Isso foi um assunto esporádico que a gente entrou aqui para falar, porque foi algo que fez parte da vida deles dois. Então aqui a gente não defende político A ou político B, partido A ou partido B. Mesmo que a gente tenha a nossa posição. Mas a gente não está aqui para convencer ninguém, mas nós somos cristãos. Então, sendo cristão, eu jamais poderei apoiar nenhum partido que tenha qualquer coisa que seja contra a minha fé e contra o cristianismo. A Bíblia, ela é muito sábia, como eu já falei, e ela ensina tudo para a gente. Se você voltar para o começo da história da humanidade, lá no Éden, você vai ver que o demônio, ele não convenceu Eva a comer do fruto falando só mentiras. É o que ela acabou de falar. Ele mistura a verdade com a mentira. Então, assim, uma meia-verdade, ela é pior do que uma mentira. Porque uma mentira você já rejeita de cara. Não, isso é mentira, isso não pode. Agora, se ela chega misturado entre mentiras e verdade, ela vira uma meia-verdade e uma meia-mentira. E aí você cai. Então o demônio chega para Eva e fala assim, é verdade que você não pode comer de nenhuma fruta do jardim? Ou seja, ali tem uma meia mentira e uma meia verdade. Não, não é isso. Eu posso comer de todas elas. Eu só não posso daquela. Não, mas por que você não pode? Ou seja, ele puxou um diálogo, ele enfiou ali uma mentira e uma verdade misturada e ele fez com que Eva comesse da fruta. E é isso que muitas vezes a política faz com a gente. O cara levanta uma bandeira de bonzinho, porque eu faço isso, eu te dou isso, eu sou a favor da pobreza, eu sou a favor disso, mas por trás ele tem um outro viés e tem um outro interesse. Então, abra o seu olho e pense antes de você realmente eleger alguém como um líder da sua cidade ou do seu país, do que quer que seja. Né? Tem um padre que fala que o demônio ele não é mal educado, né? Ele não arromba a porta da sua casa. Ele bate na porta, bem educado, bem vestido, te dá bom dia, né? E ele vai pegando devagarzinho, né? Então, como você estava falando aí.
Literalmente. Não, pode beber. Gente, aí eu vejo, olha como é interessante, você falando tudo isso, tudo que você passou, e hoje vocês têm a oportunidade de ajudar nesse aprendizado, né? Num aprendizado num completo, não só sobre coisas importantes como política, mas um aprendizado desde a raiz, desde as crianças ali hoje, com o local que vocês têm lá no Cariri, né? Conta pra gente como é que funciona lá. Não, pode falar, né? Pode falar. Não vou brigar, por favor, fazendo cada vez. A gente tem, que é quando você nos apresentou, você falou que a gente tinha 3 filhos. A gente tem 4. Um tá no coração de Deus, que foi o primeiro que a gente teve, certo? Quando a gente casou, logo em seguida a Marília engravidou. Com 4 meses de casados ela engravidou. Só que ela teve uma gravidez ectópica, né? Uma gravidez fora do útero. E aí perdeu o bebê e aí perdeu uma trompa. Aí a gente começou a fazer aquela investigação sobre a fertilidade. Ela fez um outro exame que viu que a outra trompa dela, a que estava boa, era muito tortuosa. E aí a própria médica que nos acompanhava, que acompanhava a Marília na época, disse: dificilmente você vai conseguir engravidar. Então a gente começou a pedir a Deus, né? A gente começou a fazer oração o tempo todo. E aí... Porque pra gente existe uma fórmula da oração eficaz, né? Que ela é humilde, tem que ser, você não pode pedir como aquele como se fosse um assalariado, direito seu, né? É uma esmola, né? Ela é constante, né? E ela é confiada. Então são a fórmula da oração. E aí, né? quando a Marília engravidou, depois de quase 2 anos de espera, foi a segunda gravidez dela, que foi a do Guido. E aí, nesse período, a gente fazia a oração de Ana, a mãe de Samuel, né, que falava: Deus teve pena de mim, Deus teve pena e aí de me mim, deu um filho. Então, Deus teve pena de nós e nos deu o Guido. E aí depois... E a gente achava que era só o Guido. Assim, a gente tinha bem claro na nossa cabeça que Deus tinha tido pena de nós e tinha nos dado o Guido, de tanto a gente pedir. Foram 2 anos. A gente casou em 2016. O Guido nasceu em 2019. Então foram 2 anos e um pedaço esperando, né? E aí, quando o Guido tinha 1 ano e 10 meses, Deus teve pena de nós de novo. E aí, a gente teve o Bento. E a gravidez do Bento pra mim foi sublime, assim. Eu parecia que Deus tinha visitado a minha casa. Eu fiquei num estado de felicidade durante 9 meses, que era uma coisa... Deus, eu digo a ele diz que ele é a razão da minha alegria, é o Bento, porque eu senti uma felicidade que não passava. Eu senti tanta alegria que eu senti. Que legal. Aí depois, quando o Bento tinha 10 meses, Deus teve pena de nós de novo. Pena de novo. Rapaz, Deus teve muita pena. E aí pena, nos velho. deu a Dulce. A gente agora vai querer que ele tenha pena de nós de novo. Quem sabe, não, amor? A Dulce agora tá com 1 ano e 10 meses. E faz 1 ano já que a gente tá pedindo pra Deus a pena dele. Mas legal é que foram cesáreas, uma atrás da outra, né? Eu queria que você falasse pra gente, Marília, sobre essa confiança, né, no Senhor. A infertilidade, ela mexe muito, principalmente com a cabeça da esposa, da mulher, né? E eu acho que mexe com os dois, mas nesse caso, como você se sentia? Como é que foi, assim, pra você, quando tudo deu certo, né? Pra mim, eu tenho algumas dicas pra quem vive esse período, sabe? A primeira delas é que você chore. O Bento XVI foi papa há alguns anos, né? E ele era um teólogo, nada a ver com mulher, ele escreveu muito sobre as mulheres. E ele fala sobre a infertilidade, ele diz que você tem o direito de chorar, né? Tanto que Ana sai como se embriagada do templo, então... porque ele diz que é uma dor muito latente, muito entranhada, é uma dor muito forte, o desejo de ser mãe, e que não é uma dor inútil, porque Deus não coloca no nosso coração desejos irrealizáveis. Então, existe a gente diz que a gente tinha saudade dos nossos filhos que ainda não estavam aqui. A gente tinha saudade da casa barulhenta, sendo que a gente nunca teve a casa barulhenta, então era como a gente expressava o sentimento, né? E assim, então eu me permiti chorar, apesar de já ser católica, de já entender o propósito da minha vida, saber que filhos não são um direito, que eles precisam ser pedidos, né? Tem até um padre muito querido, o Padre Lodi, que diz: filho não é capim, não dá em qualquer lugar, tem que ser pedido a Deus. Não é assim tão fácil. Tem que ter um propósito, tem que ter uma razão, né? E aí eu chorava mesmo, me coloquei, me pedi ajuda muitas vezes, acordei o Rubinho 2 horas da manhã, mozinho, tô ruim, tô mal, vem aqui, e fui muito, muito acolhida, não importa se eu tenho plantão no outro dia, esse amor do Rubinho, assim, de que as coisas podem esperar, você não pode, né? Essa predileção que eu tenho no coração dele, que é algo que não tem uma explicação, assim, porque a gente não é um casal lindo, a gente não é um casal famoso, não tem...
Mas o Vocês Rubinho, são ele lindos. Lindos são, né, amor? Nem adianta. Mas ele me prefere a tudo, assim. Então, não tem problema se amanhã se tem plantão. Às vezes ele passava comigo 2 horas no telefone até eu ficar bem, até eu ficar tranquilo, né? Então, esse acolhimento, porque só ele sofria comigo. Ninguém mais podia entender o que a gente estava passando, né? Para todas as outras pessoas era uma bobagem. E, fora isso, obviamente, a relação com Deus e o processo de cura interior. Eu evito falar isso na internet, eu só falei uma vez na vida, que foi na minha comunidade fechada. Porque as pessoas entendem muito mal, né? E aí ou levam para um lado meio místico, ou riem, porque parece que vão rir da minha história, né? Mas eu vivi um processo de cura interior. Então, durante toda a minha vida, eu tive esse pavor da maternidade, um ódio à maternidade. Eu achava que a maternidade era terrível, tanto que quando eu engravidei, o Rubinho falou assim: amor, você já deu banho em algum bebê? Eu disse, não, tipo, dar banho em bebê? Aí eu perguntei, você já deu banho? Ele, em 400 bebês eu já dei banho. Já dei banho no meu afilhado, já dei banho, porque essa comunidade, essa vida, né? Mas até porque você vivenciou isso, né, na sua infância, o foi. feminismo que a gente acabou de conversar sobre isso. E não conseguia, assim, pra mim, aquela imagem daquela bebezinha grávida, a gravidez era horrorosa, né? E aí eu tive que rezar e tive que entender, porque Deus colocava aquele desejo no meu coração, mas existia alguma coisa em mim que não permitia. Sim. E se eu tivesse sido mãe no susto, hoje eu entendo perfeitamente, se eu tivesse sido mãe com 4 meses de casada, eu teria tido uma relação com a maternidade muito ruim. Hoje eu tenho uma relação com a maternidade que é a melhor possível, porque a minha maternidade me exigiu demais, né? Faz 3 anos que eu tô no doutorado, não consigo terminar, porque são 3 anos crianças. Não, faz 5 6 anos. Faz 3 anos que doutorado passou do prazo. né? Mais um filho, né? E assim, o doutorado, né, que era uma grande, eu adorava estar ali, a universidade, né, eu deixei de ser professora, então a maternidade me pediu muito, né, pede nosso corpo, pede nossa saúde, pede... Nosso tempo nossa inteiro, noite. a nossa noite. Muda o casamento, ó, adaptações que a gente falou, né, as adaptações elas são eternas, adaptar depois do primeiro filho. Então, e aí eu vivi esse processo de cura, eu vivi ao lado da Amy Nogueira, a gente estava rezando, eu fiz um exame e tinha uma mancha preta no meu útero. E aí eu estava em casa assistindo televisão e ela estava pregando no Renascer. Aí ela falou, se você tem uma mancha preta no útero, vem pra cá. Ela não falou assim, né, coloque a mão sobre o teu útero. Ela vem pra cá. Eu estava em casa. E aí eu peguei o carro voando e fui pra lá. Aí entrei, aí não tem como não chorar, né? Não tem, mas tudo bem. E aí eu entrei, na hora que eu entrei, eu falei, Emi, tô com uma mancha preta no útero. Aí ela vem aqui. E a Emi já tá muito doente. Então, as pessoas protegem muito ela. A Emi fez aniversário recentemente, fez 73 anos. Tá uma senhorinha já. E eu não sou ninguém pra ela, assim. Não existe essa, não, é porque era Marília, né? Não, é porque Nosso Senhor pediu. E ela me levou pra dentro do camarim. E ela se ajoelhou. Ela tava com artrite, que ela tinha nos joelhos. E ela ficou comigo ali, horas diante do Santíssimo, né? Que é a nossa fé. E com as mãos na minha barriga. E ela rezava, né? E eu só chorava. E aí, quando acabou, ela disse assim, Marília, aconteceu alguma coisa com você quando você tinha 12 anos de idade. Quando você tinha 12 anos, aconteceu alguma coisa. Mas não se preocupe, Deus é maior do que tudo. Aí eu saí de lá e fui fazer outro exame. Não dá, por isso que eu tenho vergonha de contar, porque é tão absurdo, né? Eu acho que Deus, eu sou muito racional, então Deus precisou de quebrar tudo, né? E eu fui fazer um exame que era uma ultrassalpingografia. Esterossalpingografia. E aí, na hora que fizeram, eles falaram, olha, você tem trompas infantis. A tua trompa é de uma criança de 12 anos. Aí, na hora que ele disse aquilo, eu perdi a força das pernas. Eu falei, o que tá acontecendo comigo, né? E um mês depois eu tava grávida. Uau. Então, assim, e aí, claro, né, eu sempre conto uma história diferente, que eu teve a intercessão do Guido, né, que é um amigo nosso do céu, mas essa cura interior, eu precisei dessa cura, eu precisei dessa oração, eu precisei passar por esse processo de entender o que é que tinha acontecido comigo aos 12 anos, né, que foi justamente a primeira vez que eu li esse livro, o que esse ódio à maternidade precisava ser tocado por Deus, curado no meu coração. Então, eu, apesar de extremamente racional, eu tenho uma fé nessa relação com Deus. Nosso Senhor Jesus usou a imagem da cura. Ele não curou o cara da mão seca só pra ficar lá, só pra ele ter... Só pra ele ter a mão de novo, entendeu? Ele curou pra mostrar pra gente que quando a gente se aproxima dele, ele nos cura. No meu caso, fisicamente, foi uma cura física.
mas, na maior parte das vezes, curas espirituais, mas no nosso coração, que tá tudo interligado. Uau. E é um pouco por isso que a gente hoje tem uma preocupação tão grande com a relação à educação, né? Porque as crianças e os adolescentes hoje são expostos a esse tipo de coisa no colégio, É verdade. né? As ideologias estão entranhadas ali dentro do ambiente escolar, mesmo em escolas cristãs, católicas. Assim, é por isso que a gente tem muita preocupação. Isso foi um dos motivos que ao longo do tempo foram nos motivando a começar a gente chama de apostolado, a começar esse projeto do colégio. Né? Eu estava contando, depois a gente teve o Bento. Quando o Bento nasceu, a gente morava numa casinha pequenininha do bairro de Fátima, no meio da pandemia. Então a gente decidiu ir morar no Juazeiro. A gente já tinha decidido que a gente ia se mudar de lá para uma casa maior, para que eles tivessem mais espaço e tal. Só que quando a pandemia dava uma diminuída, as coisas começavam a reabrir, a gente ia para o Juazeiro passar um tempo lá, porque o pai da Marília e a mãe da Marília sofreram muito na pandemia também. E a gente ia lá para dar um tempo, né, para passar uns dias. E aí, numa ida dessas, o pai da Marília falou: se vocês vierem morar aqui, eu dou um terreno para vocês construírem a casa de vocês. Aí vocês não precisam mais comprar o terreno, que a gente ia comprar no Eusébio. Vocês constroem aqui, vocês constroem essa casa. Mas era uma loucura, porque é um meio de mato, assim, não tem nem... E aí a gente decidiu, depois a gente conversou e decidiu, tá Foi bom, assim, a gente eu vai. disse assim pra ti, amor, quando a gente se aposentar, a gente pode vir morar aqui? Aí você falou, vamos vir agora. Vamos Aí a antecipar um Falei, pouquinho. "Vambora, vamos." Aí a gente foi. Meu Quando a gente Deus. se mudou, o Bento tinha 1 mês de vida, o nosso segundo. E aí a gente chegou lá, imagina, um bebê de 1 mês, a gente fez uma viagem de 12 horas de carro. No meio da pandemia. No meio da tudo pandemia, tudo fechado, fechado. máscara. Aí a gente chegou lá no Juazeiro, a casa assim, tava de cabeça para baixo. A gente teve que sair afastando as caixas para chegar até um quarto para poder a gente tirar tudo para limpar, pra gente dormir lá. E depois, no outro dia, começar a ajeitar o resto da casa. E aí a gente foi fazendo isso. Aí a gente pensava em fazer educação domiciliar para os nossos filhos, né? A gente começou a fazer ainda com o Guido, né? O Bento ainda era pequenininho, mas a gente conheceu várias famílias que também faziam. E existia uma certa perseguição por parte do poder público com relação à educação domiciliar, ao homeschooling, né? Então a gente começou esse projeto do colégio. E aí esse projeto foi ganhando corpo. A Dulce nasceu lá no Juazeiro. E hoje a gente está lá à frente desse colégio. Não somos só nós, né? É um grupo de famílias. Hoje tem quantas crianças sendo assistidas por 38 vocês lá? hoje. Que legal, Quantas? gente. 38 crianças. Uau. Para você ver como tudo na nossa história interliga para o propósito. O propósito para o chamado, né? Pra Todas as missão. suas características físicas, emocionais e espirituais, Muito elas bom. são feitas especificamente para você cumprir o propósito que você veio Muito para essa bom. terra. E é um propósito maior, né? Que não é só sobre você. Não existe, se for um propósito para você, não é um propósito de Deus, né? É um propósito seu. Mas o propósito de Deus, ele utiliza você, né? E para outras pessoas, para abençoar outras vidas. Então, isso é muito interessante. Ver assim, o caminhar, vocês contando a história, a gente entende o porquê que você passou por isso, o porquê que você precisou dessa cura espiritual, essa cura emocional, porque é uma crença que você tinha ainda na infância, não existe coincidência, a gente costuma dizer que é Jesus-cidência, mas que foi, assim, entregue para você de uma forma que você entendeu e, a partir disso, você buscou ajuda, né? Buscou ajuda dessa cura e tudo. E Deus é maravilhoso, Ele é maior do que tudo, né? E parabéns por vocês terem, assim, contado isso, né? Serem bem vulneráveis nisso, porque isso é uma forma também de você abençoar outras mulheres, como você acabou de me abençoar. Tem coisas na nossa vida, a gente vem há 3 anos tentando engravidar. E tem coisas que eu também já descobri, para você ter uma ideia. Coisas que você vive na infância, que você nem sabe, nem lembra. Às vezes está te prendendo para você ter o seu milagre. No meu caso, eu vim depois de uma gravidez, que a minha mãe perdeu um filho, gravidez tubária. E ela ficou marcada. É a mesma gravidez ectópica. Exatamente. E ficou marcado no coração dela de que ela não podia ter mais filho. E eu vim logo em seguida. Então, o medo que ela tinha de me perder, de perca de filho, né, era grande. Mas aí, esse mesmo medo, na gravidez inteira, foi passado para mim. Então, o mesmo buraquinho que ela tinha no coração, foi passado um buraquinho no coração para mim.
E hoje, através também de sonhos, né, que eu acredito muito que Deus fala com a gente de todas as maneiras, ele fala através de pessoas, ele fala através da palavra, ele fala através de sonhos, e Deus me mostrou esse sonho, de que o mesmo buraquinho que a minha mãe tinha um buraquinho no meu coração, e era o segundo filho. Ou seja, eu tive o primeiro filho, nós tivemos o nosso primeiro filho, Pedro Augusto, e o segundo, o medo de perder era grande. Foi onde entrou a endometriose, né? Que fala que a endometriose também é medo de perder filho. Então, é várias situações. Então, não é algo que a gente pensa assim, nós somos interligados, nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito. Não adianta, se algo está marcado na sua alma, vai afetar todas as outras áreas. Se algo está marcado no teu corpo, vai afetar todas as áreas. Por quê? Porque você é um ser espiritual, você é corpo, alma e espírito. Então, vai afetar todas as suas áreas. E como é interessante a gente ver isso, você contando, e depois que foi liberto, aí, ó, uma infertilidade que hoje tem o resultado de 3 lindos filhos. É verdade, conta. Que coisa É linda. bíblico, não é isso? É bíblico, totalmente. Verdade. Totalmente. Uau. Uau, tô impactada, amor. Vai dar tô certo, a gente quer impactada. voltar aqui contigo grávida. Amém. Quando tiver grávida, lembra de chamar a gente de É, novo. Com É certeza, verdade, eu ainda vou é. falar. Olha, gente, vocês lembram desse dia? Aí tem que ser 3 pãezinhos, tá? Mas vamos falar um pouco também do casamento, como é que foi quando eles se uniram. Mas antes, amor, vamos aqui agradecer essa empresa que é uma universidade cristã, que é uma universidade que tem princípios, que é a Uninta. E eu acho muito legal, porque hoje não é só você parar e pensar assim, eu quero fazer uma universidade, eu quero ter uma formação em algo, mas você está dentro de um local que tem princípios, que segue, né, os mesmos princípios de uma família, né, que segue o manual de instrução. Então, a Uninta é assim, e a gente fica muito feliz de dizer que tem cursos maravilhosos. E além dos cursos, gente, se você montou uma empresa agora, não sabe nem por onde começar, tá uma bagunça na sua cabeça, não sabe como organizar tudo isso, sabia que existe um curso especial que é o Gestão de Negócios dentro da Uninta, que está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, e eu vou dizer, viu, eu já vou me inscrever. Preste atenção aí. Se você busca um lugar que possa equilibrar o seu tempo entre estudos e trabalho, você acaba de encontrar. Hoje eu vou te apresentar a Uninta Fortaleza. Vem comigo. A Uninta Gestão e Negócios é equipada para oferecer a melhor experiência educacional, contando com salas de aulas modernas, onde o conhecimento é compartilhado de forma dinâmica. Os salões Pleiades e Marte são espaços versáteis para eventos e práticas que simulem situações do mundo dos negócios. O anfiteatro e um auditório são perfeitos para palestras e seminários que trazem insights valiosos. A biblioteca é o refúgio ideal para os seus estudos. O laboratório de informática está equipado com tecnologia de ponta. E entre uma atividade e outra, nós temos o nosso espaço de convivência, com restaurante. Aquele espaço ideal para você descansar, fazer conexões e, quem sabe, aquele network. Localizado em uma área estratégica, no Parque do Cocó. Na Uninta Gestão e Negócios, você encontra uma gama de cursos para alavancar sua carreira, como gestão financeira, gestão de turismo, serviço social, recursos humanos, processos gerenciais, marketing, logística, ciências contábeis e administração. Meu amigo, nós sabemos que conciliar estudo e trabalho não é fácil, principalmente para nós que somos empreendedores. Pensando nisso, a Uninta fez horários especiais para a gente, no turno da noite e também nos finais de semana. Já pensou se quando eu comecei os meus negócios, eu já tivesse essa oportunidade e toda essa estrutura? Uau, teria sido incrível. Então é isso, gente. Você viu aí a Uninta e eu quero aproveitar também para mandar um beijo para o pessoal da BJ Móveis, que fez esse nosso cenário lindo, maravilhoso. O nosso escritório, a nossa empresa, tudo que tem aqui na produtora hoje nosso, vem da BJ Móveis, uma loja de móveis online para facilitar a sua vida. Vão te dar todo o suporte, toda a assessoria, com medidas, com tudo. Manda deixar na sua casa, monta para você, resolve o seu problema, ó, como um palito, meu amigo, é rapidinho. Então, não deixe de conferir aí nas redes sociais a BJ Móveis. Se você está precisando de móvel para sua casa, você acaba de encontrar o melhor lugar.
E não podemos esquecer do Puro Açaí. Açaí de verdade, puro, é só no Puro Açaí, gente. Essa empresa que já está assim com a gente há mais de 10 anos, né, amor? E só cresce. Por quê? Porque tem qualidade. Olha só. Essa é a história de um fruto que nasceu há 10 anos. Reflexo de sonho, dedicação e coragem. Esse fruto foi ganhando vários admiradores da sua qualidade e sabor inigualável. Expandiu com sua fazenda própria no Pará e com mais de 40 unidades pelo Brasil. O nome desse fruto é Puro Açaí. Ele é cuidado e regado todos os dias para que cresça com qualidade para você. Puro Açaí 10 anos. Um amor que só cresce. E claro que os nossos convidados não podem sair daqui sem ter açaí. Mais presentes. Pra Obrigado, você. obrigado. Quer sorrir, tá aí, ó. Esteja pronto para sorrir, é com açaí. Tem um monte de açaí Vem pra com você. Vamos Fazer lá. a festa. Peraí. Não, isso aqui é geladinho, vamos já detonar aqui. É do Não, ponto, quero meu levar filho pros aí, ó. meninos. Mãe é assim, mãe Mãe, sempre lembra dos filhos, mãe, né? O é pai come logo, né? O pai, a mãe lembra do filho, né? Pode colocar aí do ladinho. Agora eu quero saber dessa parte do casamento. Gente, vocês contaram que vocês, né, namoraram um tempo bom, onde vocês se conheceram e tudo. Nós namoramos 5 anos e 7 Uau, meses. olha É. isso. Mas ele me pediu um casamento cedo, assim, nesses 6 meses que ele tava decidindo se ele voltaria ou não pra medicina. Antes de ser início, se ele voltaria pra medicina, ele falou, quer casar logo? Só que eu falei, não, né, tinha 21 anos, era, né, 21, 20, né, sei Era, lá. acho que era 20. Ele foi persistente, diz não primeiro. Aí ele falou, ó, quando eu me formar, eu me caso contigo. E aí a gente casou, ele tinha 4 meses de formado. Foi. E foi uma Eu loucura, me formei né? em junho, a gente casou em novembro. Foi. Pronto, entraram dentro da mesma casa, né? Já tinham se preparado para isso, quer dizer que não teve problema nenhum. E foram felizes para e foram sempre. felizes para sempre. Não, a gente começou a namorar então em março de 2011. Em setembro de 2015 a gente noivou. Aí a gente passou 1 ano e 2 meses preparando ali a nossa casa, organizando, conversando mais sobre a vida de Com casados. simplicidade, né? Porque não né, adianta pensando, esperar. organizando o casamento, né? Acho que é muito importante isso também. A gente às vezes espera para casar, para ter muito dinheiro, para fazer uma coisa grande e tal. A gente casou, nosso casamento foi muito simples, né? A gente estava mais preocupado com o depois. Eu não acho. O Rubinho veio de uma família muito abastada. Eu não vim. O meu casamento foi uma coisa assim, pra mim, tão grande. Não. Até hoje eu olho, eu falava assim, os meninos, os amigos do Rubinho hoje são médicos de muito renome aqui, não vou nem citar o nome, né? Quando eles se formaram, muito competentes, trabalhando muito, né? E cada um comprou um carro. Um comprou uma Mercedes, outro comprou uma BMW. Só carrão, né? Aí o Rubinho falou assim, um comprou uma Mercedes, eu comprei a Marília. Porque gastou comigo o preço de um carro. Eu fiquei, assim, pra mim não era... Porque as cabeças são diferentes, né? São Mas pra mim, realidades aquilo ali diferentes, foi né, um Marília? sacrifício. Eu falei, caraca, esse menino, ele vai me dar tudo, né? Você me levou pra Argentina. A gente passou uns 8 dias na Argentina. Foi na lua de mel. Eu gosto muito dos charutos, né? Das bebidas e tal. E o Rubinho não gostava tanto, mas agora ele adora, né? E aí ele me levou pra lá, a gente ia nas charutarias e ficava... rodou a Argentina inteira, pra gente foi super legal. Eu falava, caraca, esse menino ele vai me dar o quê? Mas, assim, Meu Deus. ele foi sensacional. Foi muito legal. Aí quando a gente voltou para casa, aí começa, né, a vida real. A gente foi Aí fazer a trabalho, feira, né? organizar, adaptar a nossa vida, né, a vida de casado, né, até mesmo um podcast de casados, né? Até mesmo a relação sexual, ela vai amadurecendo, Sim. Total. né? Ela As vai pessoas amadurecendo. acham que é uma performance, como da novela, do dia pra noite, e que o desejo nunca acaba, né? Que é uma coisa totalmente instintiva. Novela, é. Também, tudo é racional, né? Tudo da gente é racional, tem que ser construído de alguma forma. Então, assim, mas foi uma construção muito, muito tranquila, sabe? A gente, graças a Deus, a gente teve muito tempo para conversar, para afinar os interesses, as ideias. Claro que depois que a gente casa, que a convivência intensifica muito mais, a gente percebe que ainda há coisas a construir, né? A consertar, E a até porque a gente adaptar. vai mudando, né? Lógico, a gente vai amadurecendo, claro. Exatamente. E aí, assim, se vocês lembram de algo, assim, que mais marcou vocês, qual foi a parte que vocês Mais acharam difícil? assim, mais difícil do relacionamento? Eu acho que essa adaptação sexual, pra mim, foi super difícil. Eu não vou dar nenhum testemunho aqui, pelo amor de Deus, né? Mas hoje... Mas a gente já tá entrando no quadro de intimidade, tem problema Deixa não. pro quadro de intimidade. Deixa pro quadro de intimidade essa É pra parte aí. casar. Eu tinha uma expectativa, assim,
completamente diferente. E a gente acredita na fidelidade. Pra gente, assim, acho que para todos nós que somos cristãos, a família é um bem muito grande. E a fidelidade e a família, na nossa opinião, não é uma abstenção dos prazeres do mundo. Pelo contrário, é uma potencialização dos prazeres do mundo. A gente acredita que a satisfação sexual do casal, porque tem algumas pessoas que dizem que a satisfação sexual não é necessária dentro de um casamento. E nós acreditamos que ela é real, ela existe e ela atinge o seu ápice com casais cristãos, né? Com certeza. Né? Muito bom. Não, mas adorei, que eu concordo plenamente. E aí essa adaptação, esse caminho, por exemplo, isso aí já não é mais um senso comum, é um dado médico, né? Hoje em dia nós temos, por causa da pornografia dos jovens, um problema gravíssimo de potência sexual masculina. Porque a potência sexual masculina está ligada ao fato de que o homem consegue controlar... Problema de impotência. De impotência. Nós temos um problema de potência que é a impotência, né? E também a ejaculação precoce, que é justamente a falta de controle, que esse controle é exercido durante o tempo de noivado, durante o tempo de namoro. Então você vai treinando aquilo, você tem a vontade, você tem o remodelamento da tolerância à dopamina, que está acontecendo demais. Quando você tem um sistema de dopamina desregulado, você vai ter problema de ereção, você vai ter problema de manutenção da ereção lá durante a relação. O Vini, que é o médico aqui da família. Você vai ter um problema de remodelamento cerebral, né? Então, você me corrige, né? Mas a gente tem uma glândula no cérebro, que é a hipófise, e na relação sexual a gente tem uma centena de hormônios envolvidos nessa. Então, a tua saúde hormonal, ela tá ligada à tua potência, à tua capacidade. E a nossa vida hoje, ela afeta demais essa regulação hormonal. Então, a gente tem a questão do celular... Deixa eu explicar isso aí brevemente. Né? Assim, a gente tem um neurônio que ele solta um hormônio e o outro neurônio que tem um receptor que recebe esse hormônio. Então, por exemplo, a dopamina, certo? Que é o hormônio e a serotonina, os dois, mas especialmente a dopamina nesse caso, que ela dá a sensação do prazer. Você tem uma relação sexual, você libera a dopamina e o receptor recebe a dopamina e você tem a sensação de prazer. Quando existe a masturbação, você libera bastante dopamina. E aí o corpo vai aumentando a quantidade de receptores da dopamina. Esse é um mecanismo que chama de feedback positivo. Então, vai aumentando. Quando você tem mais receptores, você precisa de mais dopamina para a mesma sensação de prazer. Então, o que é que acontece? Uma pessoa que é viciada na masturbação, ela não tem um bom desempenho sexual de verdade, porque ela tem muito receptor e aí o ato sexual não libera aquela quantidade de dopamina, libera menos. Então, para aquela pessoa, o sexo não é tão prazeroso assim. Aí isso vai provocar ejaculação precoce, isso vai provocar dificuldade de ereção. Então, é um problema que você tem, que às vezes começou na adolescência, mas todo você... mundo diz que é um hábito saudável. Todo mundo diz, isso é super saudável, isso é de boa. Só que não é, isso faz mal para a saúde. Isso é científico, não é questão de religião. É uma questão de ciência. E em relação à mulher, ela se torna extremamente controladora, porque ela se acostuma com um tipo de toque que não é o toque da relação sexual normal. Então, a manipulação externa dos órgãos genitais femininos não é o sexo. O sexo não é isso. Então, ela vai esperando alguma coisa, principalmente, a gente tem problemas de adaptação sexual de meninas que vivem a castidade, inclusive, por expectativas erradas, né? Então, chegam na relação sexual viciadas em masturbação, por isso que a castidade ela tem que ser plena, né? Não pode ser só a abstenção do ato. E aí, quando elas chegam, elas são controladoras, elas querem ser tocadas de um determinado jeito, e aí elas não entendem que as pessoas têm um tempo, o marido tem um tempo, a esposa tem um tempo, e aquilo tem que ser uma relação em que o prazer, ele não é o fim, apesar dele sempre ser alcançado, mas o amor ao outro, a entrega ao outro, eu quero me entregar. E aí, por exemplo, questões psicológicas como o desprezo. Hoje em dia as mulheres desprezam muito os homens, então eu recebo assim no meu direct, é uma coisa que eu não tenho muita paciência, porque a vontade que eu tenho é responder igual aqueles influencers grosseiros, né? Mas meu marido não é rico, mas meu marido não sai de casa, né? Tudo bem, pode haver ali um problema do cara... excesso, né? Um problema mesmo, mas você não pode desprezar o teu marido, é o amor de Oséias que você deve a ele. Todo mundo pode desprezar o teu marido, você não pode, porque na hora que a mulher despreza o marido, ela se torna frígida imediatamente, porque ela é receptora. Como é que ela vai receber alguma coisa que ela despreza? Só que quem tem que trabalhar primeiro para o marido voltar a crescer, lá na igreja, eu ia falar, no catolicismo, nós acreditamos que a Virgem Maria ela é espelho de justiça. Então ela é igual a Jesus, porque ela é espelho de justiça, ela espelha Jesus, porque ela conviveu tanto, foram 30 anos, foram 33 anos de uma vida pública e 30 anos de uma vida íntima. Então durante 30 anos, Maria conviveu com Jesus na relação familiar.
E por causa disso, ela se torna parecida com Jesus, né? Não igual, parecida. E isso acontece no casamento. O outro se torna parecido com você. Sim. E o seu marido, ele vai ter confiança para crescer no trabalho, para fazer aquilo que você... Quando ele olhar para o teu espelho e enxergá-lo como ele deve ser. Se ele olhar para você e ver desprezo, ele vai entrar numa neura, ele vai entrar num problema de autoestima. Então, a mulher, ela tem essa capacidade de destruir. Na Bíblia diz, a mulher é câncer do osso do homem. Uma mulher ruim é câncer do seu osso, destrói tua vida. Então, assim, aí as mulheres vêm com essa questão psicológica de que eu preciso de um marido que eu digo que elas querem. O Paulo Musi com o Ítalo Marcilli, com o Pablo Marçal, elas querem sim, elas merecem, né? Quem são elas ali no... E aí elas ficam completamente frustradas. E essa adaptação de eu sou capaz de amar, porque eu quero ser amada. Eu quero ser amada no meu casamento, quero ser bajulada. Depois do Dia dos Namorados, o meu direct, mas é assim uma coisa insuportável. Ele não me deu presente, ele não me deu presente, ele não me deu presente, ele não me deu presente. Minha filha, homem não lembra de nada, nem do aniversário da mãe dele. Comece a dar você primeiro. Comece a mudança em você primeiro. Eu sempre falo isso porque é algo que mexeu muito com a gente, né? Eu sempre pedi em oração pelas mudanças do meu marido. E aí eu fui para um quarto de guerra pedir em oração pela vida dele, né? Eu sempre falo isso. E por quê? Porque eu achava que ele estava errado e pronto. Então, meu pai mandou eu declarar coisas boas sobre a vida dele. E eu comecei a declarar por obediência, mas não acreditava que ele era um homem, como o Salmo 112 falava, um homem que não temia más notícias, ele realmente era uma pessoa que tudo para ele dava errado na cabeça dele, né? Ele não era assim. E eu pensava, mas meu pai mandou, eu vou fazer. E comecei a declarar isso. E comecei ali naquele quarto de guerra a declarar coisas boas através da vida do meu marido e pedir para Deus para mudar ele. Resultado, ali eu tive um encontro sincero com Jesus e comecei a me mudar. Por quê? Porque eu vi que quem precisava de mudança era eu. Ali eu descobri que eu era orgulhosa, ali eu descobri que eu que era vaidosa, eu que queria as coisas para mim do meu jeito. E assim eu me permiti mudar. Depois que eu me permiti mudar, o espelho do meu marido foi mudando, entendeu? Então, literalmente, isso é o segredo. Mude você, porque você tem controle sobre a sua própria vida. O outro, ele vai te olhar através da mudança e ele vai se constranger em amor e vai fazer, assim, com que seja feito, né? Assim, o casamento foi feito para fazer o outro feliz. E aí ele se constrange em amor. Um dos frutos do Espírito Santo, né? O autodomínio. É. Né? Tu tem uma frase boa, né? Que é menos doutrina. Assim, não tá na primeira carta de Pedro, né? No Novo Testamento. Que ele diz assim, quando a mulher quiser converter o marido, que seja com menos doutrina e mais romance. Né? Converter pelo testemunho. Né? Converter pela santidade, pela modéstia. Pelo amor. É o segredo, né? Tá aí o segredo. Na palavra de Deus. Esse é um dos maiores problemas que a gente vê hoje no meio cristão, né? Nem sempre o casal tem a graça dos dois se converterem juntos ou dos dois já casarem convertidos, né? Uhum. Então, se conheceram no mundão, na papoqueira, fazendo tudo errado. Um se converteu. Aí um se converteu no meio do casamento. Aí agora o outro é o demônio. Cara, ele faz as mesmas coisas que você fazia com ele a vida inteira. Aí agora você enxergou que está errado e você vai condenar ele porque ele está no erro. Mostre com a sua vida qual a forma correta que ele deve agir. Mas não queira oprimir ele para aceitar o que você aceitou. Eu digo para as pessoas que às vezes a gente comete um grande erro de achar que Jesus é pão vencido. Dormir de um dia para outro, que você fica tentando empurrar e a pessoa não quer, e você não mais come, não mais pega, não... Bicho, Jesus não é isso. Não adianta você querer empurrar Jesus de goela abaixo na vida de ninguém. A pessoa tem que aceitar Jesus quando ela quer aceitar Jesus. Quem sou eu para empurrar Jesus à força na vida de ninguém? Então, assim, tem muitas... Principalmente, eu acho que isso acontece muito no lance das mulheres, sabe? De ter essa sede, de querer mudar o marido, de querer... E eu falo muito isso nas minhas redes sociais também. Eu falo, olha, você não é o Espírito Santo. Amiga, você pode sim ajudar na conversão do seu marido, mas a sua forma é ajoelhando, orando por ele e amando o seu marido. Ame, como a minha esposa falou, ame até ele se constranger de tanto amor e aponte Jesus com as suas atitudes. Agora, você ficar brigando, não é porque você não vai para a missa, não é porque você não vai para o culto, não é porque sei o quê. Meu amigo, ele vai ter ódio de Jesus. Porque você enche o saco dele com Jesus, é igual o povo que vira crente, aí chega no outro dia do trabalho, a paz do Senhor, irmã, a paz do Senhor, irmã, a paz do Senhor. Onde chega a paz do Senhor? Ora, mas rapaz... Por que você não mostra Jesus de outra forma? Por que você não mostra Jesus com as suas atitudes na hora que o irmão precisa? Vai lá dar uma ajuda financeira, dá um bom conselho, fala de Jesus para ele com amor e não como uma obrigação.
olha, o que você faz tá errado, você tem que conhecer Jesus, você tem que conhecer... Pelo amor de Deus. Tem uma frase boa, mãe, que a gente diz assim, evangelize, 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 se necessário, use palavras. Exatamente. Exatamente. Gente, olha, eu tô amando a nossa conversa, ainda mais que a gente entrou um pouquinho aqui, né, sobre a relação sexual dentro do casamento, que é uma bênção dada por Deus, né? E a gente percebe que é uma construção, né? Hoje eu falo literalmente pro meu marido que é muito melhor do que antes. Cada dia é uma construção, porque a gente se conhece mais, a gente fala mais sobre o assunto, né? Então, a gente vai se conhecendo e deve ser feito assim. Para se conhecer mais, precisa de intimidade. Por isso que a gente vai para esse quadro. Bora! Se é para ir pro quadro, intimidade. Antes, vamos agradecer aqui a Gran Royal Beach Club. Gran Royal Beach Club é o melhor lugar para você fazer a sua festa em frente à praia. Pense, gente, o céu começa ali, a gente começa a falar assim, porque lá é lindo. Lá, literalmente, é o lugar perfeito para o teu casamento, aí fazer um casamento em frente à praia, uma barraca inteira só para você. Gente, Gran Royal Beach Club, ela é feita aí para vários casamentos, né? Festa de confraternização agora no final de ano, né? Tem muitas empresas fazendo festa de confraternização, buscando o local ideal, pois lá é feito para mais de 1000 pessoas. Então não deixe de conhecer Gran Royal Beach Club. É isso. Deixa eu aproveitar também para agradecer a De Noite Pijamas, para você ter aquela noite elegantíssima com aquele pijama, daquele jeito, você tem que usar de noite, né, amor? E a Farmavie, né, que tem algo especial que te ajuda, que hoje vocês vão receber também de presente, tanto da de noite o pijama, quanto da Farmavie, algo especial para melhorar a relação de vocês. Presentinho da Farmavie para vocês. Naquele momento de marido e mulher. Olha isso. Tudo natural, aumenta o libido. Pode aí passar pro médico, que ele vai entender bem direitinho. Muito É o legal. Libivi. Eu vou guardar esse. Guarda esse. Mas deixa eu já pegar aqui os pijaminhas pra vocês. Olha, de vai noite. ter Legal, pijama obrigada, também. gente. E pra gente... Pijamas de noite, para vocês ficarem ainda mais lindos. Uau! Poderem dormir confortável, bonitos. Esse pijama a gente fala que dá pra ir até pro shopping, viu, gente? Ele é muito chique, muito elegante. A gente já vai conhecer esse pijama que você ganhou agora. Vamos pro quadro? Partiu? Intimidade. Já de volta no nosso quadro Intimidade. Eles ficaram lindos de pijama até que a morte separe. Gente, a gente preparou algo bem especial para vocês. Porque com esse nosso bate-papo, a gente entendeu que vocês se conheceram e gostam muito de imagem e ação. Mas vocês sempre são do mesmo time, né? Dessa vez não. Dessa vez não, infelizmente, né? A gente sabe que até que a morte separe, mas dessa vez aqui, vamos ver como é que tá a comunicação de vocês sem fala. Só fazendo ações aqui. Vamos começar, né? Estão preparados? Vamos. Explica como é pra gente. Eles disseram que eu ganhar de qualquer jeito. Eu acho que a gente ganha. Eu acho que a gente Eu vou... Eles Se acham a que gente nunca jogasse perderam, juntos, irmão. Se você ganharia. agora Aí você... um de nós vai ganhar, o outro a vai gente vai perder. perder. Um Nesse caso vai eu vou ganhar, ganhar. outro vai perder. Nesse Aí caso vai eu ter vou ganhar. prenda. Ah, a gente vai jogar um contra o outro? Exatamente. E vai ter prenda pra quem perder. Tá bom. Então tem que ganhar. Mas a prenda a gente só fala no É. final, que é. Ah, é? É verdade. Vamos lá, vamos começar. Primeiro, Marília, fecha o olho. Fecha. O olho. Você vai ter que fazer essa reação. É uma reação. E você vai ter, Marília, você vai ter que descobrir quando foi essa reação. Ela Tá. faz De essa- que foi, quando foi. Mas ela faz essa reação em várias oportunidades. Exatamente. Ela vai ter que ter Ela essa vai reação. dizer aí, até É o momento da acertar. vida de vocês. Certo. E você vai ter que lembrar Eu vou essa ficar em pé aqui, reação. eu Pode posso ficar só em pé e sentado? fazer. Não, Não, você que sabe. meu Ela faz Deus. em pé, vai sentado. Ó, você vai fazer e ela vai ter um meu minuto Deus. pra dizer e até ela acertar o que foi. Ah, eu vou fazer... Fazer várias ações aí. Ah, tá Ela certo, vai tá E ter eu que... vou dizer várias vezes que eu fiz essa reação. Tá é isso? certo, não, Você vai é uma falar única vez, onde que é essa que você tá fez escrito aí. essa reação. Como foi você fez, quando foi. É uma entendeu? reação. Você ou eu? A reação minha ou tua? A tua reação em algum momento que a gente se encontrou. Tá bom. Ele tá. vai te imitar É, fazendo na a nossa reação, vida. entendeu? É. É isso mesmo. Vamos lá. 3, 2, 1, pode abrir o olho. Eu tenho que saber até onde eu posso me mover. Pode mover Pode, aqui, ó, pode tudinho, mover aqui. vai. Posso andar aqui? Pode, Eu digo a pode. reação, não.
Você tem que dizer Não, quando tu vai você dizer o descobrir. momento. Tá bom, tá certo. Né? Vou ficar de costa aqui. Não, papai, vê só um pouquinho mais aqui. Tu pode ficar Vou de ficar frente aqui. pra ela. Pronto, Pronto, ela assim ficou senta aí, bom, ok? assim ficou bom, Pronto, vai. vai. Chorando com as crianças? Não. Você tá indo viajar e eu tô chorando. Isso aconteceu. Isso aconteceu real, na vida é de real. vocês. Você tava indo viajar de avião, ele pegou o voo da Passaredo. Gente, ela é boa mesmo. Ela é ligeira, raptou até a companhia já. Muito tempo atrás, voltando do Uruguai. De mala, dormindo, rezando. Você que é ruim, eu não tô errada. Você tá envelhecendo? Morreu. Você morreu no passado, viu? Não, filho. Você ficou Ela velho, falou já morreu. algo parecido aí. A sua avó morreu, você tá voltando de avião, eu fui te buscar no aeroporto. E assustado? Você se assustou? Você se assustou quando me viu? Qual foi a reação? Qual foi a reação? Eu fiquei Razão. apaixonada. Catatônica. Gente, Atônica. ela acertou. Ela acertou já. Ela acertou tudo. Ela falou, ó, a reação é da Marília quando vocês se encontraram na missão, tá vendo? E ela falou tudo, ela falou assim, olha, você estava chegando do avião e tal. Ela Sua contou a morreu. história toda. Mas ela só chegou porque eu fiz a mímica perfeita. Vocês realmente são bons. Ela acertou, viu? Ela acertou. Mas de verdade de tudo A foi minha ela, avó, você só que a minha avó morreu. não tava assim. A minha avó não era velhinha assim. Só que como é que eu ia Ela fazer a minha acertou. avó? Continue, Né? continue. Morreu. Vamos lá, vamos ver agora. Continue Ei, aí, mas foi tá bom, bom? foi bom. Os dois foram Era muito difícil, bons, era velho. difícil, era difícil. Até que foi bem. Podia ter sido mais rápido. Ele pegou o voo da Passarela. Mas eu peguei aquele voo da passagem. Eu peguei voo naquele avião. avião. É. Aquele que caiu, eu peguei o voo Deus nele. me Viagem livre, demais, não sei pra quê, Deus viagem me livre. Ei, por isso que ela falou assim, morreu. Quem morreu? Você envelheceu. Também tá doido. Vamos lá. E talvez, se você não entender a letra, você fala. Tá. Fecha o olho agora, Não Rubens. vai roubar. Entendeu a letra? Entendi. Entendeu? Tá bom. Aham. Pronto, você vai ter que descobrir qual foi esse momento que Posso ela vai abrir fazer já? aqui agora. Pode Pode. abrir. Tá. Eita, menino. Limpando poeira, pó, É um momento. Qual foi esse Pó. momento? bebendo pó, chimarrão, tomando o que é isso aqui? Uma garrafa de pó, uma garrafa empoeirada, dando, vendendo. Meu Deus. O momento da vida de vocês. Isso O momento aconteceu. da nossa Ela- vida. Quando foi O isso pó aí? subindo, pó. Garrafa. Calma. Conteúdo líquido. Pó. L. P-O-L. Pó. L. Casa. Igreja. I. Poli. Gente, eles são muito bons. Tá Meia. acabando. Qual é? Política. A É primeira Nossa, vez política. que vocês se viram, que vocês... O que é isso aqui? Santinho! Fui pegando os santinhos. Mas você foi muito lento. Mas não foi Até eu assim. chegar no Chica, eu tava no tênis. Meu Deus do E outra céu. coisa, uma garrafa, o que tem dentro? 1 litro. Hoje nós estamos Um descobrindo litro. de fato quem é bom na imagem de ação, Que viu? pelo visto tá vendo que sou eu. Gente, quero dizer pra vocês que tudo é referente à história de vocês, tá? É algo que vocês já viveram, Tudo é sobre algo que vocês já viveram. A Entendi. gente pegou aqui, a nossa equipe pegou tudo que vocês falaram. Sensacional. E a gente tá fazendo imaginação Tô diferente. adorando, tô me achando uma celebridade. Agora fecha os olhos, amor. É ela que vai olhar. Agora não. deixa Vamos ela lá. escrever. Ai. Faz muito tempo que a gente não joga, ó, desculpa. Bora. Agora, fecha o olho, Certo. certo? Vamos Aqui lá. vai ser facinho. Agora vem pra cá, Marília, troca, né? Pra ficar legal pra ele fazer. Ficar de frente. Pode ir? Pode Tem que ir, ir. um Isso minuto, aí é um vai. momento, um momento. É você fazendo o quê? Eu dando aula.
Falou. Cara, Você sendo professora, exatamente. Não, essa daí foi fácil. Produção, essa daí foi fácil. Foi fácil, essa foi daí... fácil. Eles gostam mais do Mas vídeo. aí, ó, Vocês gostei. ajudaram, né? Claramente Vocês a produção tem um ajudaram. preferido. É. Isso aí Essa também vai ser fácil. Tô nervosa. Não me subestime, eu sou ruim de adivinhar. Ixi, essa daqui é boa, essa daqui, viu? Amor, Que legal. faça cara. a dica Vocês deviam clara. fazer um retiro de casais com essas brincadeiras. Faça a dica clara, a dica clara. Vamos lá, Não, vou fazer não, eu não Marília. consigo pensar assim, não. Ah, tá. Posso Bora abrir? lá, Posso abrir? pode. Valendo. Roupa. Eu pedindo roupa. Roupa de mendigo. Eu com roupa de mendigo, jogando bola. Eu com roupa de futebol. Eu com roupa de futebol, voando. Nossa senhora. Eu com roupa de futebol, Meu Deus do céu. torcendo na Copa do Mundo. O que é isso aqui? Uma faixa, roupa do Flamengo. Eu torcendo pelo Flamengo. Quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, 2019, o Guido era pequenininho, a gente estava no Juazeiro, mas a gente não morava lá ainda. O Guido tinha meses, né? Ele nasceu em maio e o Flamengo foi campeão em novembro. Então ele estava deitadinho assim no chão. Quando o Gabigol fez o gol, deu um grito tão grande que ele começou a chorar e desesperado. Eu digo, leva ele pra lá que o jogo tá acabando. Meu Deus do céu. Ele ficou, meu pai tá Quase matou doido. o menino. Do bichinho. Eu gosto de futebol por causa disso. Olha, ele podia ser um craque também, vacilou. Eu acho que é isso aqui, ó. Esse é fácil também. Quem é agora? É, eu que vou fazer pra ti, né? Então troca. Ah, eu não tô Não, mas tu vai ter que colocar lá, viu? Vai ter que Eu colocar. fecho os olhos assim. Ela acabou de fazer. Não, peraí. Ela acabou de fazer. eu ao vejo contrário. agora, É. Faz agora. Ao contrário. Vira mais aí, vai. Ah, essa aqui vocês nem vão saber, ela vai. É, exatamente. Pode abrir? Pois venha pra cá, Marília, você agora pode abrir. Inverte mais uma vez. Você me pediu em casamento. Ah, essa história é ótima. É, só isso. É. Foi o dia que ele te pediu em Me ajoelhei casamento. desse jeito aqui. Exatamente. Eu falei, Rubinho, Foi. levanta. Eu me ajoelhei desse jeito. Ela tava ela tava na Unifor, não era no mestrado, sei lá onde era. Aí eu fui me encontrar com ela. Eu fui, comprei um anelzinho pra ela e tal. Aí a gente tava andando lá no meio da Unifor e eu, amor, quer casar comigo? Aí ela levanta. Não faça eu passar essa vergonha, nem o caso Aí depois logo. que ela falou, eu caso quero, logo. eu disse, tá bom, pois agora vai pra tua aula que eu vou andar de kart com meus amigos. Aí eu disse, não, mas eu posso ir pro kart? Eu falei, não. Vai pra aula que eu vou andar de kart. Muito bom, gente, muito bom. Me dá um Agora, Agora eu fecho o olho, né? fecha o olho. Ah, você, Não, né? é tu que vem agora. Ai, que gracinha. Rubinho, tô achando que a gente é muito cômico. A gente tem história pra tudo. Posso abrir o olho? Pode abrir. Vai lá, Marília, tua vez. Marília grávida, na cesárea, nasceu o bebê e me dando o bebê. É o momento. Como é que é o momento? O momento, eu recebendo o nosso filho. Exatamente. Foi A ótimo. esse primeira dia. Ele vez tava que na foi? cesárea, ele pegou, ele sumiu. Ele pegou o desapareceu, menino ele e foi pegou embora, o bebê foi? e foi embora. O Guido, E a mãe? Eu falei, traz pra mim. E a equipe médica toda amiga dele, né? Eu tinha nenhuma moral dentro daquele... E afinal de contas, onde você foi com o bebê? Eu fiquei lá um pedacinho com ele, depois eu levei Ele não pra me poder- trazia o bebê. Ele teve um momento... A hora de ouro foi com o Rubinho. Meu Deus. Se tivesse peito, ele tinha sido ali, Toda acabou. criança vem pro peito da mãe e ele foi pro Ele Rubinho, foi né? e catou o Rubinho de um lado pro outro lá com o bebê. E eu, deixa eu ver só. Muito bom, gente. Que Gente, legal, muito bom. viu? Vocês realmente são muito bons de imaginação. Eu ia até chamar vocês pra jogar uma partida lá em casa, mas agora eu desisti. Não, que eu vai tô dar vendo que vocês certo. ganham mesmo. Vocês são- eu sou péssimo de imaginação. Mas teve vencedor aí. Eu que menti, foi? Não, Não. fui eu. Foi o Rubinho, então, já que teve vencedor, né, amor? Eu pago a prenda. Ah, não acredito É. que eu pago a prenda. Claro que perdeu que paga a pena, né? E essa prenda é muito boa. A gente sabe que na correria do dia a dia, quem é casado às vezes esquece de falar o quanto a outra pessoa é importante, quanto ela significa. E agora, nesse momento, olhando nos olhos
do Rubens, eu queria que você declarasse para ele o que você sente, o quanto ele é importante para você, no momento só de vocês dois. Esquece que vocês estão sendo filmados. Ajeitar alguém aqui. Teu microfone tá pra baixo. Tá pra baixo? E virou, é porque esse tecido é muito Deu molinho, certo? né? Deu, né? Pronto. Esquece que a gente tá aqui, é o momento de vocês. Um momento... Pode declarar, falar das qualidades. Não tem duas pessoas mais tímidas nesse mundo. Rubinho, você é o grande amor da minha vida. Não é possível falar da minha vida sem citar o teu nome. Não é possível explicar ou entender a minha vida. Se um dia forem contar a minha história aí daqui a alguns anos, é impossível fazer isso sem citar o teu nome. Você mudou a minha vida, você enche a minha vida de alegria. Eu sei que um dia nós iremos nos separar, até que a morte nos separe, né? Mas tirar você de mim, da minha história, vai ser impossível. Eu te agradeço demais por tudo que você é pra mim. O celular sempre Tem um atrapalhando. negócio vibrando aqui no bumbum dele. E muito obrigada pelos nossos filhos, assim, que eu os amo mais porque eles são parecidos com você. Eu amo demais a nossa família, o que a gente tem, que só a gente sabe. Muito obrigada por tudo. Uau! Tinha que ser eu, né? Porque o Rubinho é péssimo de declaração. Mas claro que a gente não vai deixar ele ir embora sem dar essa oportunidade Vixe, para amor. ele, né? De retribuir esse amor e esse carinho tão grande que você declarou para ele, né? Todos os anos, o Rubinho coloca no dia do nosso casamento a mesma frase. Aí eu disse, amor, é a mesma frase do ano passado. Muda pelo meio da frase, amor, né? Mas o Rubinho não é das palavras, ele é da ação. Não vou repetir essa mesma frase de novo. Muito bem, Rubinho. Vá, Pode aproveite. repetir, que é um Aproveite, lugar Rubinho. novo. Amor, eu quero dizer... Que alguém está ligando, mas eu vou desligar. É teu pai te ligando. Meu pai me ligando. Amor, eu quero dizer que eu te amo muito. Que a minha vida, antes de você, era só uma sombra. Que a minha vida começou, de fato, quando eu te conheci. Especialmente quando a gente casou. Eu nem me lembro como era a minha vida antes. E você faz toda a diferença na minha vida. Sem você, minha vida seria completamente diferente e totalmente sem sentido. Te amo muito. Também. Uau! Te amo demais. Coisa linda, gente. Muito obrigado. Obrigada Foi a um vocês. prazer enorme conhecer Prazer foi vocês. nosso. Que vocês continuem nessa missão, ajudando casais, ajudando famílias, educando crianças, fazendo tudo que Deus tem colocado na vida, no coração de vocês. Queremos ter o privilégio de ir lá, né, amor? Conhecer lá no Cariri, visitar eles, né? Se forem por lá, não deixem de avisar pra gente. Com certeza. certeza. E muito obrigado, assim, por fazer do nosso mundo um mundo melhor, levar Jesus para as pessoas através da maneira que ele entregou a vocês, né? A gente precisa de mais pessoas assim. Eu sempre falei aqui, quero falar mais uma vez, nunca será sobre religião, sempre será sobre Jesus, né? E a gente ama nossos irmãos católicos, amamos receber vocês aqui. É assim, um privilégio mesmo, de verdade. Muito obrigado por abrirem o coração e trazer tudo isso pra gente, né, amor? Demais. Fiquei aqui impactada, emocionada, fui muito inspirada e eu tenho certeza que o pessoal de casa também. E por isso que a gente fala, compartilhe com mais pessoas. E quero aqui reforçar o que vocês fizeram agora, né? Quanto é importante para o casal. Porque às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente esquece de elogiar, esquece de falar o quanto o outro é importante, as qualidades e começa a ver só os defeitos. E isso mina qualquer tipo de relacionamento. Então, parabéns, que vocês sejam sempre assim. Lembrem sempre de falar um para o outro o quanto o outro é importante, o quanto a vida é mais feliz ao lado, né? Do outro, e por isso que Deus fez esse casamento tão maravilhoso, Deus entregou uma família incrível para vocês, até que a morte separe. Tchau, gente. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Vocês são demais. E quando estiver grávida, não esqueça de chamar a gente pra voltar. É verdade, vai ser uma promessa, hein? Tá profetizado. Obrigada. Tchau.